Essa é a droga mais poderosa do mundo. E se você descobrir como usar isso a seu favor, aí a conversa muda. Se você fosse meu paciente, entrasse no consultório e, digamos, estivesse tomando 10 mg de Ambien, eu poderia dizer uma única frase olhando seu prontuário e fazer esse Ambien parar de funcionar. Eu poderia simplesmente virar para você e dizer: você está com câncer. Pronto. Você não dorme naquela noite. A pesquisa dele mudou a forma como empresários, atletas de elite e milhões de pessoas pensam sobre sono, energia e performance. Autor, best-seller e um dos especialistas em sono mais confiáveis do mundo, Dr. Michael Breus. Obrigado por estar aqui. Eu acho que o sono é meio como o botão de volume da grandeza. Quando o seu volume está baixo, ninguém te escuta, nem você se escuta. Você não consegue ter o desempenho no nível que quer. O sono afeta todos os sistemas do corpo e todos os estados de doença. Literalmente tudo que você faz melhor depois de uma boa noite de sono. O que fica martelando na mente e faz a gente não conseguir dormir? Essa é literalmente a pergunta número 1 que me fazem. O que eu faço quando acordo no meio da noite, entre 1 e 3 da manhã e não consigo voltar a dormir? O que você faz? Então, eu tenho uma rotina inteira e falo dela para as pessoas o tempo todo. Primeiro de tudo, Você disse que existe uma diferença entre especialistas em sono e médicos do sono. Qual é essa diferença? sim, e não é só uma nuance. É uma área totalmente diferente. Um especialista em sono, e aliás, eu adoro especialistas em sono. Eles me ajudam muito a fazer bem o meu trabalho. Especialistas em sono muitas vezes são acadêmicos, certo? Eles estão conduzindo pesquisas. Eles analisam as coisas. Mas quando você faz um estudo, ele acontece num ambiente muito controlado, certo? Aí, você chega a resultados interessantes, pode falar sobre eles e contar para as pessoas várias coisas interessantes. É isso que um especialista em sono faz. Ele meio que cria uma grande teoria com base em toda a pesquisa e tenta explicar um problema. Eu sou médico do sono. Eu cuido do sono das pessoas. Cuido da apneia, da narcolepsia, da insônia. Eu analiso essas coisas chamadas cronotipos, que eu sei que a gente já vai comentar. Mas eu testo todas essas ideias na vida real e depois adapto para que elas funcionem. Então, muitas vezes algo funciona no laboratório, mas pode simplesmente não funcionar no seu quarto. Sim, sim. É interessante, porque antes de começarmos, você estava falando que tem 2 bulldogs franceses que dormem na cama com você. Tenho sim. Você tem uma TV de tela plana de 60 TV de polegadas tela ligada, grande. com luz forte, o tempo todo. E na hora eu pensei, isso é tudo que os especialistas em sono dizem para não fazer. Certo. Eles dizem que o quarto tem que ficar a uns 10 graus, ou algo assim. Que uns 16, 18 graus é a temperatura perfeita. Cortinas blackout, espada de São Jorge. Tipo, ter todos esses lençóis com controle de temperatura. Isso. Ter um ambiente perfeito. E eu até amo a ideia de criar um ambiente perfeito para permitir que você durma. Mas parece que, sendo um dos principais médicos do sono, você não faz isso. Não mesmo. E eu também já ouvi especialistas em sono dizerem: não durma com seu parceiro, porque qualquer movimento vai atrapalhar seu sono. Se você pudesse ter o sono ideal mesmo, eles dizem isso. Mas eu também fico tipo, tá. Quem tem isso? Exato. Exatamente. Fala Quem sério. tem essa lista toda, né? Como médico do sono, você vai contra as regras de muitos especialistas em sono. O que eu tento fazer é adaptar essas regras, certo? Tento entender qual é o mecanismo dentro da pesquisa deles que pode ajudar as pessoas a dormirem melhor. E aí penso, como eu adapto isso à vida real e ao estilo de vida real das pessoas? Porque sim, eu sei que você é empreendedor, certo? Empreendedores dormem de um jeito diferente das outras pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu trabalho com empreendedores o tempo todo, e uma das coisas clássicas que eu ouço no consultório é: eu pego no sono numa boa, mas acordo em algum momento entre 1 e 3 da manhã, e aí ou demoro 1 hora para voltar a dormir, ou simplesmente não consigo dormir de novo. O que é isso e como eu resolvo? Aliás, essa é a pergunta número 1 que me fazem. Mas é diferente para um empreendedor. Quando um empreendedor acorda no meio da noite, ele não está estressado, ele está animado. Ele está pensando. Ele pensa: tive a ideia. Descobri qual é o problema do meu negócio. Então a gente precisa mudar um pouco a forma como pensava sobre insônia e adaptar isso à mentalidade empreendedora. Sim. Quando eu era criança, eu demorava horas para conseguir dormir. Sério? Demorava horas. E acho que era por causa de um ambiente familiar estressante. Talvez eu não me sentisse seguro psicologicamente ou emocionalmente. E eu sabia que meus pais me amavam, mas eles não tinham uma relação saudável entre eles. Então tinha muita incerteza, gritos, brigas, tratamento de silêncio e aquela sensação de: o que vai acontecer agora? A incerteza da vida para uma criança de 7, 8, 10 anos. Sim, eu diria que muitos problemas ligados ao sono têm base no medo, certo? Você talvez estivesse seguro fisicamente, mas emocionalmente Sim. as coisas não estavam necessariamente como você achava que deveriam estar, ou como você entendia que deveriam ser. Sim, sim. E esse medo pode ter um papel enorme. A maioria dos problemas de sono com que eu lido tem um componente de ansiedade. E quando penso em ansiedade, não é tipo:
ah, tenho medo disso, ou tenho fobia daquilo. É um nível de ativação. Meus batimentos estão acelerados. Tem coisa acontecendo. Algo não está funcionando aqui. E eu estou preocupado. Estou com medo. E isso é capaz de passar por cima de quase qualquer coisa. Sério? Sim. E vou te dar um exemplo. Se você fosse meu paciente, entrasse no consultório e, digamos, estivesse tomando 10 mg de Ambien, eu poderia dizer uma única frase olhando o seu prontuário e fazer esse Ambien parar de funcionar. Eu poderia simplesmente virar para você e dizer, você está com câncer. Pronto. Você não dorme naquela noite, certo? Isso passa por cima da farmácia, entende? A droga mais poderosa do mundo é o seu cérebro. E se você descobrir como usar isso a seu favor, aí a conversa muda. Então, eu não estou dizendo nada contra remédios. Tem muita gente por aí que usa medicação e, aliás, não tem nada de errado nisso. Existem certas situações em que uma intervenção farmacológica faz muito sentido. Se você é esquizofrênico paranoico, você toma seu Ambien, entende? Se você sofreu um acidente de carro e está com uma dor terrível, talvez precise de um remédio para dormir. O meu objetivo é tentar tirar as pessoas desses medicamentos quando eles não são necessários. Sim. Quase todo mundo conseguia dormir sem comprimidos quando era mais jovem. Então vamos ver se conseguimos descobrir como voltar a um pouco disso. E como psicólogo, então, o que muda na mente que faz as pessoas não conseguirem relaxar e desacelerar os pensamentos? Certo. O que é? Um evento traumático? A repetição de uma incerteza em torno dos acontecimentos? Ficar pensando no passado o tempo todo? Se preocupando com o futuro? O que fica martelando na mente e faz a gente não conseguir dormir? Tudo isso, certo? Você literalmente tocou em quase todos os pontos. São eventos traumáticos, sim, mas também pode ser algo tão simples quanto as preocupações do dia a dia. Certo? Porque é o seguinte, eu já ouvi isso muitas vezes. Muita gente acorda no meio da noite e entra naquela mente acelerada, certo? Agora, não sei se preciso dar uma definição formal de mente de macaco, mas acho que todos nós sabemos mais ou menos o que é isso. Você está preocupado com seus filhos? Com seu trabalho? Comprou as coisas certas no mercado? Sabe? O que foi aquele barulho mais tarde na casa? Certo? Existe exato. uma lista enorme de coisas que podem surgir. Isso causa um nível do que chamamos de ativação fisiológica. O que ela faz é ligar o chamado sistema nervoso simpático. Então você tem O sistema nervoso autônomo se divide em duas partes, simpático e parasimpático. Esse é o modo luta ou fuga, que é o simpático, e o descanso e digestão é o parasimpático. O ideal, pelo menos antes de dormir e durante o sono, seria você estar no parasimpático. Mas quando você acorda no meio da noite, tem uma coisa meio maluca. Você já acordou no meio da noite por um bom motivo? Alguém já entrou correndo no seu quarto dizendo feliz aniversário? Eu já tive umas noites assim, não sei se era alegria. Mas não é muito Acredite comum, ou não, não é o normal. o nosso cérebro foi feito para, quando acordamos no meio da noite, ir direto para o negativo. E isso pode ser um problema, porque você começa a pensar em várias coisas. Às vezes as pessoas ligam a TV, e eu tenho que ser sincero. Hoje em dia, quando você liga a TV, é tragédia para todo lado. Tem crise geopolítica, crise financeira, coisa emocional. Quer dizer, tem muita coisa influenciando a gente o tempo todo. O que eu tento explicar para as pessoas é, você precisa de pista para pousar o avião, certo? Você precisa de um tempo antes de dormir em que todas essas coisas não estejam acontecendo, para eu conseguir baixar seus batimentos. E aqui vem a parte maluca. Se todo mundo tirar uma única informação deste podcast, é essa. Você quer uma frequência cardíaca em torno de 60 ou menos para entrar num estado de inconsciência, certo? Se seus batimentos estiverem acima disso, vai ser difícil levar você até lá. Não me entenda mal. Existem pessoas com pressão alta que talvez nunca cheguem abaixo de 60 batimentos. Mas estou falando de baixar a frequência cardíaca de forma bem significativa, para permitir que o corpo comece a relaxar, então, deixar o processo do sono assumir. E se a sua mente está constantemente remoendo coisas estressantes ou assistindo coisas estressantes, vai ser difícil trazer isso de volta para baixo. Isso mesmo. Então, eu uso vários tipos de técnica com as pessoas, até quando elas acordam no meio da noite. Porque, como eu disse, essa é literalmente a pergunta número 1 que me fazem. O que eu faço quando acordo no meio da noite, entre 1 e 3 da manhã, e não consigo voltar a dormir? O que você faz? Você quer que eu explique? Perfeito. Então, eu tenho uma rotina inteira e falo dela para as pessoas o tempo todo. Primeiro de tudo, não vá fazer xixi. Sim, você ouviu aqui. Não vá. E se você tiver que fazer xixi? Se você realmente precisar fazer xixi, por favor, vá fazer xixi, tá? Sim. Mas é o seguinte, as pessoas acordam e dizem para si mesmas, já estou acordado. Então posso aproveitar e fazer xixi, certo? O que acontece quando você sai da posição deitado, vai para sentado e depois fica em pé? Seus batimentos sobem. Exatamente. Aí você passa a ter 2 problemas nas mãos. Então o que eu digo para as pessoas é, vire de barriga para cima, conte até 10 ou 15 e veja se você realmente precisa fazer xixi. Se precisar, por favor, me faça esse favor. Vai fazer xixi. Na cama não, certo? Não é para colocar uma fralda geriátrica, tá? Mas se você for levantar, deixe algumas luzes noturnas estrategicamente colocadas pelo caminho.
Porque se você acende as luzes, acabou de dizer ao seu cérebro que já é de manhã. E isso não funciona muito bem. Segundo passo, não olhe para o relógio, certo? É isso que as pessoas fazem. Aí você começa a remoer ainda mais. Você imediatamente começa a fazer conta mental, droga. certo? Já perdi esse sono. Preciso dormir mais tantas horas. Tenho aquilo Aquele amanhã. abraço. Já era, Pronto, certo? você se ferrou. Você começa a acelerar e agora está irritado. Sim. Certo? Você fica, meu Deus, são 3 horas, preciso levantar às 6. Dorme. Tipo, isso não... Em toda a história da humanidade, ninguém jamais se obrigou a dormir sem anestesia, tá? Sim. Então simplesmente não funciona assim. Então, se você conseguir evitar o relógio, o que eu digo para as pessoas é, deixe o celular carregando do outro lado do quarto. Você ainda vai ouvir se for uma emergência, porque todo mundo sempre me diz, e se meus filhos ligarem? Ou, eu uso como despertador. Ótimo, deixa do outro lado do quarto. Mas o que a maioria faz quando acorda? Pega o celular e vai pro banheiro. Sim. E sabe o que fazem lá? Conferem rede social. Ficam olhando as notificações. Quem precisa disso às 3 da manhã? Ninguém. Então, se puder evitar, não vá fazer xixi. Se precisar fazer xixi, lembra, por favor, vá. Evite o relógio. Agora você está deitado ali se perguntando, bom, o que eu devo fazer? Quero voltar um pouco e explicar para todo mundo por que isso acontece, porque, aliás, é biologia, tá? E é aqui que fica muito, muito interessante. A temperatura central do seu corpo sobe, até por volta de 22 horas e 30 minutos. E o sono acompanha essa temperatura central. Ela chega a um pico e depois cai. Essa queda é um sinal para o cérebro liberar melatonina. A melatonina é meio que a chave que liga o motor do sono. Não é a única coisa de que você precisa, mas se você não tem melatonina, não vai conseguir pegar no sono. Ok. A temperatura central do seu corpo continua caindo. Em algum momento, se o seu corpo não aquecer de novo, você entra em hipotermia e morre. Adivinha que horas isso acontece? Entre 1 e 3 Sério? da manhã. Todo ser humano na Terra acorda entre 1 e 3 da manhã. Mas olha o que acontece. A pessoa arrota, solta um pum, vira de lado e volta a dormir. Estou falando do que acontece quando isso não rola. O que acontece quando você não volta a dormir imediatamente? Tem uma técnica que eu peço para todos os meus pacientes fazerem, e eles adoram. Chama respiração 478. É uma técnica desenvolvida pelo Dr. Andrew Weil, naturalista formado em Harvard. Acredite ou não, ela é usada no exército para ajudar nossos atiradores de elite a dispararem entre um batimento cardíaco e outro. Porque sabe, se o seu coração estiver batendo rápido demais, isso pode até mudar a trajetória da bala. Só um pequeno tremor. Exatamente, certo? Então é assim. E aliás, é exatamente o que parece. Você inspira devagar pelo nariz contando até 4, segura contando até 7 e solta o ar devagar contando até 8. Você precisa fazer isso umas 20 vezes. E esses ciclos vão baixar seus batimentos para menos de 60, que é meio que o nosso número mágico. Agora vou ser sincero com você. Quando eu tento fazer isso, e aliás, isso já aconteceu comigo, eu não sou imune a ter problemas de sono de vez em quando. Sou humano, certo? Eu perco a conta, aí fico ansioso. Meus batimentos sobem e pronto. Estraguei tudo. Então, o que eu faço é pedir para as pessoas fecharem as mãos de leve, como punhos suaves. E quando fazem 1, 4, 7, 8, elas esticam um dedo. 2, 3, 4, 5. Quando chegam a 10, recolhem os dedos de novo. A maioria das pessoas nem chega a voltar. Porque você também vai ficando mais pesado, né? Exatamente. E você faz isso com as mãos ao lado do corpo, certo? Então agora você está fazendo algo nas extremidades enquanto respira. E aqui está o pulo do gato. Você precisa visualizar o número na sua cabeça. Porque você não consegue contar e pensar em outra coisa ao mesmo tempo. É impossível. Então você imagina o 4, depois o 3, depois o 2, depois o 1, depois o 7 até o fim, e então o 8 enquanto solta o ar. E só para deixar claro, não é uma inspiração forte. É bem suave, bem leve. É simplesmente inspirar e expirar. Além disso, eu não conseguia segurar a respiração por 7 segundos e soltar por 8 quando comecei. Então adaptei um pouco. Fiz 4, 5, 6 por umas 2 semanas. Depois 4, 6, 7. Então 4, 7, 8. Sim, então é uma estratégia de respiração, que eu acho muito importante. Agora, outra coisa. E se isso não funcionar? E se você passar por 20 ciclos e ainda não tiver dormido? Tem algumas coisas diferentes para considerar. Uma delas é que hoje já existem dados sobre algo chamado descanso profundo sem sono, também conhecido como Yoga Nidra, certo? Fique deitado, relaxe. Isso de fato é restaurador. Então, mesmo que você não durma, mas fique ali tranquilo, você ainda está fazendo algo bom pelo seu corpo. E como a gente estava falando antes, você vai tentar se manter positivo. Muita gente entra nesse estado mental negativo. Se você percebe que está deitado ali pensando, isso é uma droga, e sente seus batimentos subindo, esse é o momento de levantar da cama. Tenha um lugar específico na casa, certo? Um canto onde tem um livro, uma luz, e você possa só relaxar, ficar tranquilo. E quando começar a sentir sono de novo, aí você volta para a cama. E a maioria das pessoas acha que tem um problema de sono porque não dorme 8 horas? Sim. Bom, então 8 horas ainda é o ideal para o ser humano médio?
De jeito nenhum. Ok. Não, absolutamente não. Algumas pessoas deveriam dormir menos ou mais dependendo da personalidade. Dependendo do trabalho, se são atletas ou... Sim. Isso tem muito a ver com genética e com a fase física da vida em que a pessoa está, certo? Quando você é mais jovem, consegue ficar com 6 horas e meia, 7 horas. E quando falo mais jovem agora, estou falando tipo início dos 20 anos, coisas assim. Quando você é bem mais novo, precisa dormir o máximo que puder, porque seu corpo ainda está se desenvolvendo. Quero dizer, você é atleta. Você entende isso. Quando você jogava, você descansava, cara. Você precisa de cochilos, precisa dormir. Talvez de 10 horas Exatamente. ou algo assim. Certo. Então, nesses casos, talvez você precise dormir mais. Mas quando você chega na vida adulta, o que estamos aprendendo é que algo entre 7 e 9 horas parece ser a média geral. Mas vou ser sincero com você. Eu durmo cerca de 6 horas e meia. Tenho 58 anos. Durmo 6 horas e meia. Não tomei café hoje. Esse é o meu nível de energia todos os dias. Certo? Então o sono é flexível. É isso que eu quero muito que as pessoas entendam. Tem muita gente por aí dizendo: a única forma de eu otimizar meu desempenho é dormir 8 horas. Lembre-se, sono não é só quantidade, também é qualidade. Então a profundidade do sono importa. Você está passando pelas fases certas? Como isso está funcionando para você? E muita gente diz: tá, mas eu tenho um rastreador, tenho um anel, uma pulseira, um relógio, alguma coisa que monitora meu sono. O que você acha desses dispositivos que monitoram o sono? O que eu posso dizer é, nenhum deles é fantástico, tá? Eles não são precisos. Porque o problema é o seguinte: nós medimos a profundidade do sono pelas ondas cerebrais. É difícil captar ondas cerebrais pelo dedo, certo? Então você precisa usar uma medida indireta. Então você usa frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura. E aí um algoritmo meio que chuta. Ok, o Lewis está com esses batimentos nesse horário da noite. Temos quase certeza de que ele está nessa profundidade de sono. O maior problema, para mim, com esses rastreadores, é que as pessoas ficam obcecadas com o número, e isso sequestra o dia delas. Eu perdi a conta de quantas pessoas chegam para mim e dizem: Dr. Breus, eu só tive 14 minutos de sono profundo ontem à noite. Eu vou morrer? Você provavelmente vai morrer, mas não vai ser por falta de sono profundo, certo? Porque quanto você teve na noite anterior? Aí dizem: 16 minutos. Eu digo: e na noite antes dessa? 18 minutos. Então eu digo: bom, então o rastreador está sendo consistentemente impreciso. Com isso eu consigo trabalhar, certo? O que estamos procurando é a variação, o desvio. Se você tem 14 minutos todas as noites, não existe universo em que você esteja dormindo só 14 minutos. Não funciona assim. Certo? Ele está sendo consistentemente impreciso. Mas se você tem 14 e, em uma noite, aparece 407, eu quero saber o que aconteceu naquela noite, certo? Olhe para a tendência no fim da semana. Não fique preso ao número, porque às vezes isso vira uma profecia autorrealizável. A pessoa acorda, vê uma pontuação ruim de sono e pensa: meu dia já era, certo? Eu vou ficar acabado o dia inteiro. Não vai funcionar, nada vai dar certo, e todas essas coisas. E aí, acaba não indo bem, porque meio que foi a própria pessoa que criou isso, certo? Então use o rastreador como algo para te orientar em direções diferentes, mas você não deve olhar e dizer: esse é o número, porque infelizmente ainda não chegamos lá. Agora, eu diria que daqui a uns 18 a 24 meses talvez a gente chegue. Com algumas IAs e algoritmos que estou vendo por aí, eu não ficaria surpreso se muitas dessas empresas começassem a trabalhar nisso e ficassem cada vez melhores nessa variabilidade, nesse jogo de estimativa. E acho que, com o tempo, vamos chegar lá. Mas isso é muito diferente, por exemplo, do que fazemos na clínica com um estudo do sono, certo? Um estudo do sono é quando você realmente observa todas essas coisas. Você usa dispositivos médicos aprovados pela FDA, que de fato medem ondas cerebrais, medem o conjunto todo e te dão uma compreensão muito melhor. Então, se você tem um rastreador, use como guia, mas não como a Bíblia. Agora, como médico do sono, você dorme cerca de 6 horas e meia. Tem 2 bulldogs franceses na cama com você, roncando, fazendo barulho, se mexendo e lambendo seu rosto durante a noite. Ou seja lá o que eles fazem. Você tem, sei lá, uma TV de tela plana de 80 polegadas mandando sinais, frequências, e você me disse antes que também tem apneia do sono. Sim, então eu fui diagnosticado recentemente com apneia do sono. Você usa uma máquina para isso quando está dormindo? Uso, com certeza. Apneia do sono. Fico feliz que estejamos falando disso porque é importante, certo? É até meio engraçado. Eu sou o médico do sono, né? E há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu não estava me sentindo muito bem. Meus treinos não estavam tão bons, meus tempos na esteira não estavam tão bons. Então liguei para minha médica, a mulher que cuida de mim, a Carrie, e disse: Carrie, meu Deus, eu estou meio me arrastando. Ela disse: vamos fazer uns exames de sangue, vamos ver o que está acontecendo com você. E eu falei: ótimo. Ela achou que talvez eu estivesse com deficiência de ferro, tipo anemia. Talvez alguma deficiência, alguma coisa acontecendo. Aí, os resultados voltaram, e minha testosterona estava em torno de 400. Agora, para um cara da minha idade, isso ainda está ok. Mas ela disse: sabe, vamos te colocar em testosterona e ver o que acontece, certo?
Então, ela me colocou em testosterona. Passaram quase 9 meses. Nenhuma mudança. A única coisa que aconteceu foi que eu perdi mais cabelo. Pois é. Sério? Sim. Isso não é Deixa eu nada te dizer, legal. não era esse o efeito colateral que eu estava procurando, irmão. Você não. fica tipo, eu só queria ficar forte. Certo, exatamente. Exatamente. Então ela virou pra mim e disse: Ei, senhor médico do sono, que tal fazermos um estudo do sono em você? E eu pensei, sabe, eu não fazia um há alguns anos. Na clínica, quando eu atendia regularmente, eu testava todos os equipamentos novos em mim mesmo. Então eu tinha uma boa ideia do que estava acontecendo. E, na verdade, a minha empresa, chamada Sleep Doctor, hoje faz testes do sono em casa. Aliás, desde a Covid, quase ninguém precisa mesmo ir a um laboratório do sono, principalmente se o foco for a apneia do sono. Então, eu recebi um aparelho em casa. Você usa no pulso, com uma coisinha no dedo. É isso, aliás. É só isso. Você dorme com isso, né? Dorme com isso. As informações vão para um aplicativo. No dia seguinte, você está online conversando com o médico. Acontece que eu paro de respirar durante o sono 24 vezes por hora. Uau. Pois é bastante. Isso é a apneia do sono moderada. Por quanto tempo você para de dormir, de respirar? Então, pela definição, pode ser de 30 a 90 segundos. Fala sério. Isso mesmo. Sério? Você para de respirar de 30 a 90 segundos, 24 vezes por hora? Correto. Isso é a apneia do sono. Agora, quero deixar claro. E você não consegue segurar a respiração por 7 segundos? Né? É um pouco diferente. É fascinante quando você começa a olhar para essas ideias. Mas, para todo mundo que está ouvindo, a apneia obstrutiva do sono acontece quando existe algum bloqueio em algum ponto da garganta. Muitas vezes a gente pensa em apneia do sono como uma doença de pessoas acima do peso. Olha para mim, cara. Eu tenho uns 72 quilos molhado, certo? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas tenho algum nível de obstrução aqui, na garganta. Então acabei usando uma máquina de CPAP. CPAP significa pressão positiva contínua nas vias aéreas. Literalmente, é um compressor de ar com uma mangueira e uma máscara que fica no meu rosto, empurra ar para os meus pulmões, abre a área que colapsou, manda ar para os pulmões e eu respiro a noite inteira. Mas olha só, muita gente diz, eu não quero fazer teste do sono. Eu não quero dormir com uma máscara no rosto. Isso não é nada sexy. Sem chance de eu fazer isso. Tenho claustrofobia. E inventam todas as desculpas possíveis. CPAP não é a única solução, Luiz. Existem aparelhos bucais que você pode usar sem mangueira, sem máscara. Existem intervenções cirúrgicas. Perder peso pode ajudar. Existe uma quantidade enorme de modalidades de tratamento que podemos oferecer às pessoas, em que você não necessariamente precisa usar a máscara. Mas as pessoas nem fazem o teste, certo? Porque tem medo de usar a máscara. Se você tem apneia do sono não diagnosticada, você está no caminho para diabetes. Está no caminho para fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva. É uma bagunça. Declínio cognitivo, com certeza. Isso é uma questão médica importante. E queremos que as pessoas pelo menos façam o teste para saberem e entenderem o que está acontecendo. Outro dia me fizeram uma pergunta que achei muito interessante. Disseram, Michael, os GLP-1 são o novo CPAP, certo? Porque sabe, as pessoas estão perdendo peso com GLP-1. Isso eu acho que pode ajudar, mas não acho que seja a única solução. E aliás, agora existe um comprimido em desenvolvimento. Ele está em testes de pesquisa. Eu diria que daqui a 18 meses, 2 anos, vai existir um comprimido que você poderá tomar para ajudar na apneia do sono. Então as pessoas precisam fazer o teste. É verdade que uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer para alcançar sua grandeza é dormir melhor? 100%. Eu acho que o sono é meio como o botão de volume da grandeza, certo? Quando o seu volume está baixo, ninguém te escuta. Você não se escuta. Você não consegue ter o desempenho que deseja. O sono afeta todos os sistemas do corpo e todos os estados de doença. Literalmente, tudo que você faz melhor depois de uma boa noite de sono. Quero dizer, o câncer tem um ritmo circadiano. Nós podemos ajudar pessoas com câncer mais rápido e melhor se elas estiverem dormindo melhor. É inacreditável. Hoje já existem dados mostrando que se você administra a quimioterapia em um ponto específico do ritmo circadiano da pessoa, ela precisa de menos químio e a químio funciona melhor. Sério? Cara, a pesquisa está aí. Uau! Claro. Então espera aí. Se você tem câncer e está em tratamento, se faz químio em um determinado horário... Dentro do seu ritmo circadiano. Bom, então a pesquisa está mostrando que ajuda você a se recuperar mais rápido. E você precisa de menos químio, menos veneno entrando no seu corpo. Sério? Ah, sim. Essas pesquisas já existem há algum tempo. Então me fala sobre ritmo circadiano. Por que é importante a gente entender isso? E o que devemos saber sobre os nossos próprios ritmos circadianos? Então, o sono é basicamente formado por 2 sistemas separados no cérebro. Um se chama pressão do sono, o outro se chama ritmo do sono. A pressão do sono funciona mais ou menos assim. Quando uma célula consome uma molécula de glicose, algo sai do outro lado. Esse algo normalmente se chama adenosina. A adenosina percorre o seu sistema e passa por uma área receptora muito específica no cérebro.
À medida que ela se acumula, você fica cada vez mais sonolento. Isso é a pressão do sono. Aliás, só como observação, eu sou meio nerd do sono, então eu curto muito a parte das pesquisas. Se você olhar a estrutura molecular da cafeína e a estrutura molecular da adenosina, elas diferem por uma molécula. Ok. O que isso significa? Então eu vou te dizer o que significa. Eu descobri uma coisa. Chamo de NAP-ALAT. É assim que funciona. O NAP-ALAT. Sim, Certo. você vai gostar disso. Se você está se arrastando, dormiu só 4 horas na noite anterior, tem uma apresentação importante, vai participar de um podcast, vai fazer algo legal e divertido, e quer conseguir estar presente e no seu melhor, é isso que eu quero que você faça. Pegue uma xícara de café preto coado, sem leite, sem açúcar, coloque 3 pedras de gelo só para esfriar. Vire o mais rápido que puder e depois tire uma soneca de 25 minutos. Você queima a adenosina, certo? E como a cafeína e a adenosina diferem por uma molécula, a cafeína encaixa naquele lugar e bloqueia a adenosina futura por até 4 horas. Então o que isso significa? Significa que você fica bem acordado e sem se arrastar por 4 horas. Sério? Com certeza. Eu faço isso com atletas, faço isso o tempo todo com o meu grupo de empresários. Não faça um NAP-ALAT todo dia, Não, certo? não. Não é isso que a gente está buscando. Tipo, uma vez por mês, se você não teve uma boa noite de sono. Certo, exatamente. Mas você com certeza pode usar algo assim a seu favor. Me dá um exemplo. Você passou a noite acordado, remoendo pensamentos, não conseguiu dormir, talvez algumas horas. Sim. E você tem um jogo, tem um evento, tem uma palestra, tem alguma coisa no dia seguinte. Certo. Eu diria que uns 60 minutos antes de você entrar, faça isso. Tome o café com gelo. Tome o café, beba, tire a sua soneca. Por que não quente? Porque você precisa beber tudo rápido. Ok. É só para esfriar. Você não pode ficar tomando de pouco. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é colocar para dentro e fechar os olhos. E se você não conseguir dormir logo? Faz diferença? Ainda funciona, mesmo que você não chegue a dormir de verdade. Mas fique em um quarto silencioso, escuro e dê a si mesmo uma boa chance de conseguir fazer isso, certo? Dormir por 25 25 minutos. Você não quer passar disso. Já tirou uma soneca e acordou pior em vez de melhor? Sim. É porque você dormiu tempo demais. Essa é uma soneca bem controlada. 25 minutos, certo? Com a cafeína antes. Você vai se surpreender com o quanto isso funciona. Isso é pressão do sono, tudo bem? Agora vamos falar sobre ritmo do sono, porque essa foi a pergunta que você me fez. O que é ritmo circadiano? Por que isso importa? Essa história toda do câncer. O que está acontecendo ali? Então, ritmo circadiano é meio que a minha área de especialidade. É uma das áreas que eu realmente amo, porque dentro do ritmo circadiano existem coisas chamadas cronotipos, certo? Um ritmo circadiano é muito parecido com a fome. Você já percebeu que sente fome perto da hora do café da manhã, perto da hora do almoço, perto da hora do jantar? Esse é o seu ritmo circadiano da fome. Para o sono, pelo menos aqui na América do Norte, a maioria das pessoas sente sono em algum momento entre 10 e 10 e meia da noite. Você vai para a América Latina, Eles onde as jantam pessoas às tiram uma 10 e meia. siesta durante o dia. Quer dizer, essas pessoas ficam acordadas É uma até loucura. tarde. É um jogo completamente diferente, e dá para trabalhar com isso. Mas os ritmos circadianos são basicamente o seu cérebro dizendo quando ir para a cama. A melatonina é realmente o grande fator do lado do ritmo circadiano. A melatonina é uma reguladora do sono, não uma iniciadora do sono, certo? Quem inicia teria relação com a adenosina. A melatonina afeta o ritmo circadiano. Então eu estava analisando, eu tive uma paciente que chegou, e sendo sincero com você, cara, eu falhei. Eu falhei com ela. A gente tentou de tudo. Ela tinha uma insônia terrível. Tentamos terapia cognitivo-comportamental, que é o meu remédio de escolha, digamos assim, para os meus pacientes. Tentamos medicação. Tentamos higiene do sono. Tentamos tudo. Quando tem uma paciente que não melhora, eu a trago de volta sem cobrar e fico avaliando, porque claramente eu devo ter deixado passar alguma coisa acontecendo ali. Mais ou menos no meio da entrevista, ela vira pra mim. Isso foi quando eu atendia na Costa Leste e diz: Dr. Breu, se eu morasse na Califórnia, tudo seria ótimo. Eu perguntei: me explica isso. Ela disse: bom, lá tudo acontece 3 horas mais tarde. Ela disse: se eu pudesse simplesmente ir trabalhar algumas horas mais tarde e ficar algumas horas a mais, acho que seria fantástico pra mim. Eu falei: então por que você não faz isso? E ela disse: bom, acho que meu chefe não ia gostar. Meu marido provavelmente também não ia gostar. Eu cuido dele e das crianças de manhã, acordo todo mundo, esse tipo de coisa. E aliás, eu não estou indo bem no trabalho. Estou meio em período de avaliação. Meu rendimento caiu. Eu falei: bom, posso ligar para o seu chefe e perguntar se você pode entrar 2 horas mais tarde? E ela disse: você pode tentar. Então liguei para o chefe dela. Isso foi numa segunda-feira. E expliquei quem eu era, o que eu estava fazendo e com quem eu estava trabalhando. Claro, tive a permissão dela para fazer tudo isso. E ele disse: você quer que ela faça o quê? Eu falei: queria que ela chegasse 2 horas mais tarde. Ela precisava estar lá às 8 da manhã, certo? Aí eu disse: quero que ela chegue às 10 e saia às 6. Falei: dá pra fazer isso? Ela sairia 2 horas mais tarde? Sim. Então ela continua tendo a mesma carga função? horária. Só que a gente está... Começando 2 horas mais tarde. Exatamente. Ele disse: Michael, você pode tentar o que quiser. Eu vou demitir ela na sexta. Uau. Aí eu pensei: sem pressão, ótimo. Uau. Então a gente Você faz contou isso. para a sua paciente? Tipo, então... Não, porque aí ela não ia dormir Eles mesmo, ficaram, né? tipo, Exatamente.
Então eu não contei essa parte pra ela. Aí eu ligo pra ele na sexta, ele atende o telefone. E sabe qual é a primeira coisa que ele me diz? Tenho mais 3 funcionários sobre os quais eu quero que você converse. Uau. Certo? Isso é o que chamamos de cronotipo. É genético. Você não escolhe isso, inclusive. Eu fui entrevistado, algumas semanas atrás pelo Wall Street Journal e eles perguntaram: o que você acha do clube das 5 da manhã? Eu disse: acho a segunda ideia mais idiota que eu já ouvi, só perdendo pra fita na boca, tá? Tá, me explica por quê. Porque 85% do mundo não consegue acordar às 5 da manhã, Luiz. 85%. Essas pessoas vão fracassar de qualquer jeito, geneticamente falando. Eu posso, de fato, olhar. Se você tivesse seu genoma sequenciado, eu poderia olhar seu 23andMe ou seu Ancestry.com. Eu consigo te mostrar onde fica uma área chamada região PER3. Quero deixar claro, existem umas 30 áreas que controlam isso, mas a PER3 é meio que a principal, a grande que a gente observa. E se você tem algo chamado polimorfismo de nucleotídeo único, que é um SNP, significa que os blocos de construção se viram de um jeito. Você é uma pessoa matutina. Você já ouviu esse termo antes. Muita gente por aí nunca ouviu falar de cronotipos, mas com certeza já ouviu falar de pessoas matutinas. Se vira de outro jeito, você é uma coruja noturna. Se não vira, você é o que a gente costumava chamar de colibri, tá? Então eu estava olhando esse sistema e falei: bom, eu já ouvi falar desse sistema. Eu ouvi isso na faculdade. Tipo, é um sistema meio conhecido. Eu disse. Mas ele não dá conta dessa mulher com quem eu estava conversando, porque ela também tinha um padrão meio estranho. Às vezes era tarde, às vezes era cedo. Então acabou que existe um quarto cronotipo. Mais uma vez, isso é genético. Então isso não é só uma construção social, de simplesmente dizer: ah, eu sou uma coruja noturna, eu sou matutino. Ou, então é como se, quando alguém diz isso, na verdade, é o corpo dela dizendo. Exatamente. Ah, bom, eu só não quero acordar cedo. Isso mesmo. Interessante. É o corpo dela de verdade. Tá. Agora, isso sempre foi negado pra mim. Isso? Sim. Por exame de sangue ou é por... Eu tenho um teste online que as pessoas podem fazer. E olha, são 30 perguntas online. Não leva mais do que uns 3 ou 4 minutos. E não é difícil. Tipo, não é uma coisa, meu Deus, preciso entender tudo isso agora. Dá pra descobrir isso relativamente rápido. Pra ser justo, eu sou um mamífero, não uma ave. Então decidi renomear o sistema. Os galos agora são leões, porque quem não gostaria de ser o rei ou a rainha da selva, né? E os leões são pessoas muito interessantes. Eles representam cerca de 15% da população, certo? E os galos são aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã. Estão todas animadas. Sinceramente, a única coisa que eu odeio mais do que manhã são pessoas matinais, né? Quer dizer, fala sério, elas são muito, muito empolgadas com essa vibe da manhã pra mim, né? Sim. Elas se exercitam cedo. São pessoas que fazem uma lista e vão do passo 1 pro passo 2, pro passo 3 ao longo do dia. Elas têm uma característica de personalidade muito interessante. Mais uma vez, só 15% das pessoas são assim. Então elas são ótimas pro clube das 5 da manhã, mas 85% do resto do maldito mundo não vai se dar bem no clube das 5 da manhã. O próximo grupo eu chamo de ursos. Eles são os do meio. São pessoas que dormem mais no ritmo do sol. Elas vão dormir por volta das 10, acordam por volta das 7. E inclusive 50% da população é urso. E vou ser sincero com você, cara. Eu queria ser um urso. A vida foi feita pra... O horário das 9 às 5 funciona perfeitamente pra um urso. Né? Perfeitamente. E essas pessoas são muito divertidas. São muito boas de trabalhar. E sabe, muitas vezes isso faz bastante sentido. Quase 3,5 milhões de pessoas já fizeram meu teste. E sim, é incrível. Então o que descobrimos é que existem, na verdade, ursos mais matutinos, ursos intermediários e ursos mais tardios dentro dessa categoria, certo? A próxima categoria eu chamo de lobos. Essas são as corujas noturnas. Esse sou eu. Eu fui um lobo a minha vida inteira. Eu sou o cara que, tipo, era uma loucura. Quando entrei na faculdade, peguei, sabe, aquela clássica aula das 8 da manhã do primeiro ano. Cara, é a pior coisa, né? Sim, sim. É horrível. Primeiro, eu faltava metade das vezes porque estava dormindo, né? Tipo, meu corpo simplesmente não funciona nesse horário. Eu fui chamado de preguiçoso. Sim. Né? Me disseram que eu não era inteligente. Eu era, então foram todas essas coisas diferentes. E se tudo que eu tivesse feito fosse pegar algumas dessas aulas mais tarde no dia, cara, eu teria arrebentado, né? Agora, o interessante sobre minhas corujas noturnas é que é aqui que estão meus criativos, empresários, certo? São meus artistas, meus atores, meus inventores. Porque quem tem uma ideia às 2 da tarde? Ninguém. Eu tenho às 2 da manhã, né? Eles estão por aí. Bom, porque... Tem algo ligado à química do cérebro? Sim, ou tipo... a capacidade de sonhar, de se soltar. Podemos falar de sonhos daqui a pouco. Isso é uma categoria um pouco diferente, mas o interessante é que logo depois ou logo antes do sono REM é quando você acaba sendo mais criativo, tá? Então, até aqui vou ser sincero com você. Eu não te contei muita coisa que você provavelmente já não soubesse. Você conhecia os madrugadores, conhecia as corujas noturnas, imaginava que devia ter gente no meio, sim, né? Sim. A coisa pela qual eu sou mais conhecido mesmo é a quarta categoria, que eu chamo de golfinhos. Agora, as pessoas sempre perguntam: Michael, por que você chama eles de golfinhos?
Então, acontece que os golfinhos dormem de forma uniemisférica, ou seja, metade do cérebro deles dorme enquanto a outra metade fica acordada procurando predadores. E eu pensei... Eles não dormem direito, né? Certo. Quer dizer, Exatamente. eles ficam nadando em círculos. Exatamente como quando você vê no aquário. Exatamente. Eles nadam 24 horas, 7 dias por Então semana. metade do cérebro precisa dormir enquanto eles estão nadando. E depois alterna para outra metade. Loucura, né? Esse é o meu grupo da insônia. Era isso que essa mulher era. Ela era um golfinho. E sabe o que a gente Qual fez? é a porcentagem? Que porcentagem é essa? É cerca de 10 a 15%, mais perto de 10. E os lobos? Os lobos são cerca de 15%. Então temos 15% de leões. Temos cerca de 55% de ursos, mais uns 15% de lobos e cerca de 10% são golfinhos. E algumas pessoas podem ficar ali no meio. Agora quero deixar uma coisa clara. O golfinho é interessante porque às vezes não é genético a pessoa ser golfinho. Às vezes é circunstancial, certo? Então, se você é mulher e está passando pela menopausa, você é um golfinho, cara. Tipo, total, porque seus hormônios estão uma bagunça. Tudo isso se baseia na sua melatonina e no seu cortisol subindo e descendo. É assim que funciona. Se você é um leão, sua melatonina desliga às 4h30 da manhã. O cortisol sobe. E aí, você acorda. Mas se você é um lobo como eu, minha melatonina só desliga às 7 horas, tipo quase 90 minutos depois. E é aqui que a coisa começa a ficar muito legal. Meu livro se chama O Poder do Quando, no sentido de quando fazer alguma coisa. O que eu digo às pessoas é, não mude seu cronotipo, aceite ele. Mude suas atividades para o horário em que o seu corpo naturalmente vai ter os hormônios que você está buscando. Então, como você sabe, depois que você faz o teste e descobre seu cronotipo, Sim, aí você deveria saber quando fazer sexo. 100%. Então dá pra saber quando fazer sexo com base no seu cronotipo pra ter a melhor noite de sono? Com certeza. Então vamos Então, falar sobre quando isso. é isso? Todo mundo sempre quer saber, então vou dar uma recomendação geral e depois vou dar algumas recomendações específicas com base no cronotipo das pessoas, certo? Para fazer sexo de forma satisfatória, você precisa que 5 hormônios estejam elevados. Estrogênio, progesterona, testosterona, adrenalina e cortisol precisam estar altos. E a melatonina, o hormônio do sono, precisa estar baixa. Quando a gente entrevistou as pessoas, 75% delas fazem sexo entre 10h30 e 11h30 da noite. Como você acha que está o perfil hormonal delas? Está ao contrário. A melatonina está alta e aquelas 5 coisas estão baixas. Então, essa é a dica... Você precisa inverter isso. Exatamente. Então você deveria fazer sexo de manhã, não à noite. Você já sacou. Você é rápido. Já entendeu, né? A segunda coisa é, se você estiver fazendo sexo com alguém que nasceu biologicamente homem, com o que a maioria dos homens acorda de manhã? Uma ereção. Se isso não é a mãe natureza dizendo quando usar esse negócio, eu não sei o que é. Sim, se você está exausto à noite e não consegue ter uma ereção, por que forçar? Exatamente. Não é hoje não, estou com dor de cabeça. É hoje não, estou cansado demais. Tipo, é isso que realmente está acontecendo aqui. Então todo mundo que está assistindo e ouvindo tem uma recomendação para combinar com o parceiro. Se quiser fazer sexo, tente de manhã. Vá ao banheiro. Use um enxaguante bucal rapidinho antes, né? Aí volte para a cama. E olha o que é interessante. Nós pesquisamos pessoas quando pedimos que fizessem isso. Os homens, na verdade, têm um desempenho melhor, têm ereções melhores e duram mais. As mulheres têm uma conexão emocional melhor, certo? Agora, aqui está a pergunta que me fazem o tempo todo. Michael, isso tudo parece ótimo, mas e se eu sou um lobo e minha esposa é uma leoa? O que a gente faz? No livro, eu criei uma matriz. Claro. Tenho homens de um lado e mulheres do outro. E também criei uma para casais gays e lésbicas, porque os hormônios são diferentes, certo? Então dá pra resolver isso, cara. Tipo, não é difícil. Eu consigo dizer às pessoas o melhor horário pra fazer sexo, comer um cheeseburger, malhar, tomar cafeína, beber álcool. Tudo isso funciona nesses sistemas circadianos, com base no seu cronotipo. Essa é a maior virada de chave que qualquer pessoa pode fazer. Uau. Tá. Então é o seguinte, eu sinto que quando eu era mais novo, eu era mais como o lobo. Essa é uma pergunta excelente. Eu sei onde você quer Certo? chegar. Sim, você era. Mas aí depois, por condicionamento social, pelos esportes, em que a gente tinha que acordar às 5 da manhã pra fazer musculação, foi como se eu tivesse que me condicionar, basicamente ir contra a minha natureza ou contra o jeito que meu cérebro funcionava naquela fase da vida, pra Então- tentar me encaixar no ensino médio, na faculdade e depois nos esportes profissionais. Sim, Mas aí eu voltei a ser um lobo quando eu virei empreendedor, porque eu pensava, eu fico acordado a noite toda pensando, e agora consigo criar, fazer as coisas, e tem. Todo mundo está dormindo, então eu consigo trabalhar de verdade. Mas aí eu pensei, mas 2 da manhã toda noite também não funciona, porque agora eu estou ganhando peso, e não estou, na minha fase mais saudável. Então sinto que virei mais um urso, e provavelmente mais um urso matutino agora, só pra conseguir acordar e fazer meus treinos primeiro. E agora, com filhas gêmeas, eu preciso passar tempo com elas de manhã. Então é uma questão de encaixar as coisas de manhã. isso se chama cronolongevidade.
Você passa por todas as fases ao longo da vida. Tenho certeza de que também já fui um golfinho nessa fase, sabe? Suas filhas agora são leoas. Elas dormem cedo, acordam cedo. Sim. Certo? Quando chegarem ao ensino fundamental, 2 vão virar ursas. Vão dormir por volta das 7h30, vão acordar por volta das 7h30. Aí chega a adolescência. Eu não conheço um adolescente que não queira ficar acordado até 2 da manhã Nossa, e dormir sim, até sim. meio-dia. Esse era eu. Eles são Esse lobos, era eu. né? Eu também era... Aí, quando você chega perto dos 20 anos, isso se fixa por uns 30, 40 anos. Sério? Sim. E depois começa a voltar, certo? Então, se seus pais ainda estão vivos e você liga pra eles e diz: "Ei, mãe, quero sair pra jantar hoje", sabe? Ela diria: "Ah, ótimo, te encontro às 5h30. Sim, né? exatamente. Minha mãe tira cochilo várias vezes ao longo do dia. Certo, porque, bom, a gente devia Sim. falar sobre isso. Mas o interessante é que o seu cronotipo parece andar pra trás. Então ele muda ao longo da vida com base no estresse, com base no gênero, com base em, mulheres, se estão passando pela menopausa. Homens podem passar por algo chamado andropausa. Então existe uma série de coisas... Talvez a quantidade de luz do dia que você recebe, todas essas coisas. Isso. E fico muito feliz que você tenha perguntado isso porque é um fator muito importante. A luz acaba sendo o maior fator quando falamos de sono, no sentido de permitir que você durma, porque a melatonina não pode ser produzida na presença de luz. Sim, a gente Sério? chama de hormônio da escuridão ou hormônio vampiro, porque ele só aparece à noite. Então, seu corpo não vai criar melatonina se o sol estiver aparecendo. Isso mesmo. Ou se você vê o sol. Correto. Agora, o que acontece com o jet lag? As pessoas sempre me perguntam isso, tipo, estou num avião, Michael, e meu corpo acha que está em um horário, mas é por isso que temos jet lag, por causa desse desencontro entre o nosso cérebro e o que está acontecendo no ambiente. Então, como faz pra nunca ter jet lag? Acredite ou não, existe um app para Eu isso. já vi esse, sim. Chama tipo, Time Shifter. eu já Sim. vi. Então, só para deixar Funciona? tudo claro, eu sou investidor e também desenvolvedor do Time Shifter, certo? Ah, tá. Mas vou te dizer uma coisa. Essa coisa funciona. Funciona. Então, o que a gente faz é te dar uma programação. A gente sabe onde, há uns 15, 20 anos, descobriram que se colocassem uma frequência específica de luz, luz azul, na verdade, na sua frente por um certo período, a gente consegue mudar seu ritmo circadiano em quase 8 horas. Então acontece que jet lag é um problema de matemática, certo? Se eu sei onde está o seu ritmo circadiano, digamos que você esteja em Los Angeles e vá para Paris, certo? A gente sabe que horas são em Los Angeles, sabe que horas são em Paris, e sabe o horário do seu voo. Tudo o que precisamos fazer é calcular quando mostrar a luz que bloqueia sua melatonina, e depois te dar um pouquinho de melatonina quando você deveria estar dormindo no horário de Paris. Se você não consegue acordar direito porque sua melatonina ainda está tentando aparecer, a gente te dá um pouco de cafeína, talvez até manda tirar um cochilo. E quando você chega a Paris, eu já te coloquei no ciclo de luz de Paris. Ah, para... Juro por Deus. Então o app te dá uma luz azul pelo celular? É isso? Ele não tem... Não é isso. Mas o que você faz é, você pode levar uma luz com você, ou pode acender uma luz. Pode usar qualquer luz que Sério? quiser. Sim. Mas uma luz sim, azul? Sim. Não azul na cor. Essas luzes têm azul na frequência. Então luz azul Entendi o que é uma você frequência quer entre dizer. 460 e 480 nanômetros. E você só olha pra ela? Não, você não precisa enfiar ela aqui na Ok, cara. ok. Tipo, pode deixar aqui enquanto toma café da manhã ou coisas assim. Eu tenho muitos clientes que moram em Nova York, certo? E, sabe, durante o inverno é escuro. Escuro mesmo. E, aliás, a gente acabou de entrar no horário de verão. Isso também te atrapalha. É uma péssima ideia. Por quê? Quer dizer, é um teste. É uma Parece que péssima minha semana ideia. passada inteira virou uma bagunça por causa disso. Sim. E, aliás, suas filhas, na verdade, Nossa, foi- vão ficar foi atrasadas difícil. também. Eu sei. Foi, É horrível, porque ainda cara. estava claro mais tarde. E elas iam dormir. E eu ficava tipo... Elas passavam horas mais irritadas. Eu pensava... Por que eles continuam permitindo que o horário de verão aconteça? Não deveriam. A American Academy of Sleep Medicine foi muito clara sobre isso. O horário padrão é onde todos nós deveríamos estar. No fim das contas, as pessoas não deveriam acordar no escuro, tá? Porque a melatonina continua agindo. Então o que você precisa fazer é comprar uma dessas caixas de luz. Dá pra comprar na Amazon por tipo $100. Eu viajo com uma o tempo todo. Coloco no meu Sério? kit de sono. Eu monto meus próprios kits de sono quando viajo. Então a gente não deveria acordar no escuro? De jeito nenhum. É que o seu corpo não foi feito pra isso. Mas existem leões que acordam no escuro, certo? Existem. Porque a melatonina deles desliga naturalmente. Interessante. Sim, é bem legal. Estou te dizendo, esse cronotipo é uma virada de chave incrível. Teve um empreendedor que mapeou o cronotipo da empresa inteira e passou a marcar reuniões com base no cronotipo das pessoas. Pensa nisso. Se eu sei em que horário do dia você vai estar focado e prestando atenção, você vai conseguir estar presente na reunião. Tipo, já existem dados mostrando que, em média, uma empresa perde cerca de $3.200 por funcionário por ano por causa de algo chamado presenteísmo, que significa que o corpo está ali, mas a cabeça não. Se você tenta fazer reuniões criativas às 8 da manhã de uma segunda-feira, e a maioria dos seus criativos são lobos porque é justamente aí que estão os criativos, cara, você nunca vai conseguir fazer nada. Bom, então qual é a melhor hora para um lobo ser criativo?
À noite. Então, por exemplo, quando eu trabalho com agências criativas, como agências de marketing ou algumas grandes marcas, o que eu digo para elas é: olha, não façam a reunião de segunda às 8 da manhã. Façam na quinta às 4 da tarde. Levem um guacamole, Certo. um pouco de cerveja e vocês vão tirar mais do grupo do que poderiam imaginar, porque eles vão estar ali, vão estar presentes. É isso que é grandeza, é estar presente, né? Cara, isso é fascinante. Então, como pai de primeira viagem de 2 meninas gêmeas, elas vão fazer 5 meses esta semana. Parabéns. Muito obrigado. É uma jornada linda. Que conselho. É bem legal. Como médico do sono, você me daria para garantir que eu tenha o melhor sono possível? Que minha esposa tenha o melhor sono possível? Sim, sabendo que as coisas vão continuar mudando conforme elas crescem. Sim. Então existe uma série de coisas diferentes, mas a minha favorita é o que eu chamo de sistema de plantão. Então é isso que vai acontecer. Ainda não te contaram isso, mas a fase dos dentinhos está logo Está aí. chegando, vai né? ser... Elas já estão começando a colocar Certo. tudo na E boca elas ficam agora. chupando as coisas. E é muito doloroso. Tipo, os dentes rompem a gengiva. Não é nada divertido para o bebê, né? Então elas vão ficar irritadas. Elas não vão dormir bem e coisas assim. Então o que eu sempre recomendo é, por exemplo, você fica com segunda à noite, quarta à noite e sexta à noite. Qual é o nome da sua esposa? Martha. Marta fica com terça, quinta e sábado. Vocês tiram no cara ou coroa ao domingo. E é o seguinte, se as gêmeas acordarem, uma pessoa levanta com elas. Não as duas. Não os Exatamente. dois. E se Porque vocês os dois alternarem deveriam sofrer, assim, sabe? você consegue ter uma noite boa de sono. Depois uma péssima, depois uma boa e uma péssima. E aí consegue passar pelo dia. Uau. E aí é só uma questão de tempo até passar por Sim, isso. é uma Agora, questão de tempo. outra coisa legal é que se você é um leão e sua esposa é uma loba, dá pra fazer desse jeito. Vocês Isso, sim, aproveitam sim. os cronotipos. Eu fico com a noite, você fica com uma manhã. Exatamente, Isso é inteligente. exatamente. Interessante. Agora, a gente mencionou rapidinho que culturas diferentes dormem de formas diferentes. Sabe, eu sou americano. Fui criado aqui. E existe um certo padrão de vida em que as pessoas comem por volta das 6 às 8 da noite. Talvez, Jantar, tanto faz. mas minha esposa é mexicana. E lá eles comem às 10 da noite. Sim. E no ano novo, eles jantam à 1 da manhã. Sim, Jantar sim. mesmo. E eu fico tipo, vamos lá, gente, eu vou dormir. Mas sabe, não são todas as culturas latinas, mas principalmente as culturas latinas têm Sim, esse cochilo início e de noites noite mais tarde, tardias, começando às correto. 10. O que pra mim parece loucura, porque você pensa, vocês Sim. não querem tentar ir dormir lá pelas 11h30, meia-noite, e realmente descansar e se recuperar? Isso. Então muitas dessas pessoas acabam se encaixando nesses cronotipos, mas fica tudo deslocado, porque isso vem culturalmente de centenas de anos de pessoas evoluindo ali, certo? Além disso, elas estão mais perto da linha do Equador, o que significa que recebem luz até mais tarde. Certo? E lembre, Então ainda está claro certo. às 10 da E lembre noite. que a luz é o verdadeiro medidor, a verdadeira métrica contra o sono. Você não consegue produzir melatonina com luz acontecendo. Então eles precisaram se adaptar do ponto de vista cultural. E o que acontece quando você tira uma soneca de 30 a 60 minutos durante o dia, uma siesta? Isso atrapalha seu sono à noite? Eu sou muito fã da soneca, especialmente assistindo golfe, né? Tipo, o Rory chega à área de saída, sabe? Dá pra Fica dormir tudo bem nisso. silencioso. E se você dormir, depois é só recuperar no ESPN rapidinho. Sim, então, exatamente. é bem fácil. Você não perdeu nada. Pessoas com insônia nunca deveriam cochilar, porque o que acontece é que quando você tira uma soneca, você reduz aquela pressão do sono, aquela adenosina de que a gente estava falando. E isso torna muito mais difícil Mas dormir. cochilos podem ser uma coisa boa. Com certeza, eu adoro. E 20 minutos? Qual é o tempo 20, ideal? 25 minutos realmente é o ideal. Porque se você cochila por tempo demais, o que acaba acontecendo é que você entra em sono profundo. E cara, é difícil sair do sono profundo. Oh, Sim. qual é uma ou duas perguntas que a maioria das pessoas está fazendo sobre sono hoje? Bom, nós passamos por toda aquela ideia de o que fazer para não acordar, tipo, acordar no meio da noite. Falamos um pouco sobre, sabe, quais são os distúrbios do sono e a apneia do sono não diagnosticada. Então acho que essas são algumas das grandes questões. E acho que conseguimos cobrir isso. Mas, sabe, é uma pena, porque muita gente só vê um médico do sono quando já está no consultório dele, certo? E já foi diagnosticada com alguma coisa. Elas não conseguem realmente ter suas perguntas respondidas. Então, o que eu gosto de fazer é passar o máximo possível de informação baseada em evidências sobre o que acontece no sono e como você pode usar isso a seu favor. Eu sou um cara muito prático. Tipo, eu não sou muito de teoria. Eu sou bem prescritivo. Sou bom em dizer exatamente o que as pessoas devem fazer. Sim. Então, eu gostaria, se puder, dar às pessoas um plano de 5 Vamos lá. passos. Vamos fazer isso, certo? Algo que elas possam seguir todos os dias e que possa ajudar com o sono. Então, o passo número 1 é ter um único horário para acordar. 7 dias por semana. Mesmo horário para acordar. Mesmo horário para acordar. Deixa eu explicar o porquê. Quando você acorda de manhã, a luz do sol atinge seu olho. E você tem uma célula especial no olho chamada célula de melanopsina, certo? Essa célula fecha a torneira de melatonina na sua cabeça, tá? E aliás,
ela programa um temporizador para aproximadamente 14 horas depois, tá? Quando sua melatonina volta a ligar. Então o que eu acabei de dizer foi, a hora em que você acorda determina diretamente quando a melatonina liga à noite. Então se você acorda às 6, a melatonina vai ligar por volta das 8 da noite. Leva 90 minutos para ela subir e entrar em ação. Você começa a ficar cansado por volta das 9h30. Vai pra cama às 10, 10h30, certo? Mas se você acorda às 8, a melatonina só começa às 10. E aí você tem um problema diferente nas mãos. Um horário só para acordar. Se as pessoas levarem só uma coisa do que eu estou falando hoje, façam essa. Não o mesmo horário para dormir? Você vai se regular automaticamente, certo? Se você sabe que vai acordar às 6 no sábado, você não vai ficar acordado até 1 da manhã. Eu te garanto. Você vai fazer isso uma vez, talvez duas, no dia e seguinte. depois vai desistir dessa ideia, certo? O passo número 2 é parar a cafeína até as 2 da tarde. A gente ainda não teve chance de falar sobre cafeína. A cafeína tem uma meia-vida entre 6 e 8 horas, tá? Se você para às 2, 8 horas depois são 10 da noite, que é mais ou menos quando a maioria das pessoas está pensando em ir para a cama. E pelo menos metade da cafeína já saiu do seu sistema. Muita gente não percebe. Dizem, eu consigo dormir. Eu posso tomar uma xícara de café no jantar, e dormir logo depois. É porque você está tão absurdamente privado de sono que acaba apagando, tá? Mas se eu colocar eletrodos na sua cabeça e olhar a qualidade do sono que você está tendo, você não vai ter sono profundo se ainda tiver cafeína no organismo. Quer dizer, muitas culturas tomam um cappuccino ou um expresso depois da sobremesa no jantar. Entendi. E elas dormem. Sério? É problemático. Tá. É sim. Vai de descafeinado, não vai te matar. Ainda Não, tem eu gosto. sei. E você vai Sim, ficar sim, bem. Sim. Confia em mim Tá. nessa. O número 3 tem a ver com álcool. Existe uma diferença enorme entre dormir e apagar, tá? Certo. Todos nós Sim, já sim. passamos por Ficar isso. Ficar inconsciente. Sim. Certo? Exatamente, né? Existe... Porque o álcool basicamente anestesia você, Uau. certo? E aliás, eu gosto de bourbon, tá? Eu gosto. Eu tomo uma cerveja de vez em quando. Eu não estou dizendo que você não pode beber, certo? Mas o que estou dizendo é que você precisa pensar bem em quando bebe. Então aqui vai o esquema. Digamos que você sente para jantar às 6h30, certo? Tome sua primeira taça de vinho. Depois tome um copo de água. Você sempre quer fazer um por um porque quer limpar o sistema, sabe? Bem rápido. Um ser humano médio leva aproximadamente 1 hora para digerir uma bebida alcoólica. Aí você pede sua segunda taça de vinho. Talvez termine, talvez não. Depois toma seu segundo copo de água. Para por aí e 3 horas depois, se esse for seu horário de dormir pelo cronotipo, você está pronto. É perfeito, certo? Então, limite-se a 2 drinks, mas o passo número 3 é parar o álcool 3 horas antes de dormir. Mas não existe nenhum valor nutricional em consumir álcool. Absolutamente nenhum. E aqui está a loucura. Não ajuda seu cérebro, não ajuda seu sono, não ajuda seu intestino. Nada, tá? Durante o janeiro seco, todos os meus pacientes me ligam e dizem: Michael, meu sono está muito melhor. E eu fico, claro, óbvio. Pare de beber álcool. Pare de beber álcool. Você para de beber álcool. O passo número 4 tem a ver com exercício. Eu sei que você é fã de exercício, assim como eu. Eu treino todos os dias. Estive na academia hoje de manhã. Mas se você se exercita muito perto da hora de dormir, isso aumenta a sua temperatura corporal central, certo? E isso dificulta o sono. Então pare os exercícios 4 horas antes de dormir. Pare 4 horas antes. Mas e uma caminhada mais rápida ou leve? Caminhar depois do jantar, tudo bem. Zona 2, tudo bem. Está bem. Mas você não quer. Você só não quer suar, porque isso aumenta a sua temperatura corporal central. E na verdade, estudos já mostraram que caminhar depois do jantar ajuda na digestão. Então provavelmente é uma ótima ideia fazer isso. E quanto a, um banho quente, uma sauna, Vamos uma conversar banheira sobre quente, isso. Coisas que ativam desse jeito. Então, termorregulação é do que você está falando, ou seja, a capacidade do corpo de mudar de temperatura e como isso afeta o sono. Acontece que isso é muito, muito importante. E aqui está uma coisa que você consegue controlar como consumidor. Você não precisa de remédio, não precisa de terapia. Você consegue controlar a temperatura. Existem algumas formas diferentes de fazer isso. Com nossos pacientes com insônia, às vezes 90 minutos antes de dormir, pedimos que tomem um banho quente, porque o que fazemos é imitar aquela queda da temperatura corporal central de que falei antes, elevando ela primeiro. Você pode fazer o mesmo com a sauna, certo? Tomar um banho quente de 90 a 120 minutos antes de dormir. Está tudo Com bem. certeza uma boa ideia. Funciona, sério. Com Isso certeza vai é uma ajudar boa a ideia. baixar sua temperatura. Correto. Agora, vamos falar rapidinho sobre o que acontece debaixo das cobertas, certo? O interessante é que as pessoas sempre dizem: bom, Michael, eu vou simplesmente ligar o ar-condicionado no máximo e deixar em 18 ou 20 graus. Os dados mostram que algo entre 18 e 22 graus parece ser onde você quer estar. Mas aqui está a questão. Esse corpo com que a gente fica andando por aí funciona a quase 37 graus. É um aquecedor. E quando você está debaixo das cobertas, adivinha o que acontece? Você cria sua própria mini sauna ali. Cria mesmo, porque o calor bate nos lençóis, volta, entra no colchão e por aí vai. Então agora existem essas coisas chamadas pads termorreguladores. É tipo um sobrecolchão que você coloca embaixo do lençol, onde você deita por cima.
Ele tem um tubo fino passando por dentro, e você pode fazer circular água quente ou água fria por ele, e consegue se resfriar por baixo. Eu trabalho com uma empresa chamada Orion Sleep, e eles desenvolveram essa tecnologia. E aqui está a questão. É ótimo para mulheres na menopausa. É ótimo se você, por acaso, treina à noite, sabe? E sua temperatura corporal central está alta. Ou se você é como eu, meu corpo simplesmente esquenta muito. Eu também. Sempre foi assim. Não sei por que ele é assim, mas geneticamente eu sou desse jeito. Então esses aparelhos como esse da Orion funcionam muito, muito bem. O passo número 5 é para amanhã. Então, quando você acorda de manhã, há 3 coisas que eu peço para as pessoas fazerem. Pegue uma cadeira de encosto reto, sente do lado de fora, se não estiver frio demais, certo? E o que eu quero que você faça é respirar fundo 15 vezes. Isso é só para se trazer para o presente e ativar seus pulmões e seu sistema respiratório. Entre cada respiração, quero que você beba cerca de 30 ml de água. A maioria das pessoas não sabe, mas o sono por si só é um evento desidratante. Você perde quase 1 litro inteiro de água todas as noites, certo? Então, queremos repor isso. Você precisa se hidratar antes de se cafeinar. Isso é muito, muito importante. E a outra coisa que você deve fazer é pegar 15 minutos de sol. Agora, as pessoas vão dizer: "Af, médico da Califórnia." Lá vem ele com esse papo místico de sol pra cima da gente. Mas os dados são incrivelmente consistentes. Número 1. A luz do sol ativa aquela célula de melanopsina de que eu falei, desliga a melatonina e aquela névoa mental da manhã vai embora. 15 minutos é exatamente o tempo que o corpo leva, de modo geral, para produzir vitamina D. A vitamina D é um marcador circadiano, certo? Então é mais ou menos aí que queremos que as pessoas estejam. Agora, falando em vitamina D, as pessoas também sempre me perguntam o tempo todo. Acho que outra coisa em que não conseguimos tocar: suplementos. Me fala. Então as pessoas sempre dizem: Michael, devo tomar melatonina? De jeito nenhum, certo? Existem Sério? só 3 situações em que acho a melatonina adequada: jet lag, trabalho em turnos e deficiência de melatonina, tá? A melatonina, antes de tudo, é um hormônio, tá? Você não pode simplesmente ir até a farmácia da esquina e comprar testosterona, certo? Ou estrogênio. E existe um bom motivo para isso. Hormônios afetam todos os sistemas do corpo, certo? Aqui está o problema da melatonina que muita gente não sabe. Você sabia que a melatonina interfere no anticoncepcional? Sério? Você sabia que ela interfere em todos os antidepressivos, todos os remédios para diabetes e todos os remédios para frequência cardíaca? Ela é um marcador circadiano. Ela afeta seu ritmo circadiano. Isso não é uma coisa para brincar. E, aliás, nunca use melatonina com crianças. Nunca. Jamais. Jamais. Existe um grupo de crianças no espectro autista, em que descobrimos que cerca de 5 ou 6 miligramas acabam sendo bons para elas. Mas, aliás, isso é uma dose bem alta. A dose média deveria ficar entre meio e 1 miligrama e meio. Agora, aqui está o que eu penso sobre suplementação de modo geral. Faça exames de sangue, tá? Se você está suplementando, é porque não está recebendo algo pela alimentação. E é uma vitamina ou um mineral. Tipo, só para deixar claro, ninguém tem deficiência de ashwagandha, tá? Certo. Mas você pode ter deficiência de vitamina D, magnésio, ferro ou melatonina. E esses são os 4 que eu sempre peço para as pessoas checarem em exames de sangue. Vamos corrigir isso primeiro, trazer esses níveis para o ideal no seu corpo. E aí ver como seu corpo funciona. Cara, eu diria que 10% dos pacientes que eu atendo, quando eu só faço isso com eles, o problema se resolve. Se sentem Sim. melhor. Sim, eu fico voltando para essa ideia de ruminação. Ficar pensando em estresse, preocupação, sejam traumas com T maiúsculo ou T minúsculo. Incertezas sobre o que faz a gente acordar ou ficar acordado e não conseguir dormir. Sabe, uma das coisas em que a gente não tocou muito e que eu acho que entra nessa categoria são os pesadelos. Ah, sim, com certeza. Certo? Os pesadelos. Sim. Então, uma das coisas em que passei o último ano e meio trabalhando foi para me tornar o que chamam de terapeuta de sonhos. Agora, quero deixar claro, isso não é interpretação de sonhos, tá? É, na verdade, usar o sonho dentro do contexto terapêutico. Então, estou falando de pessoas com TEPT, certo? E um dos sinais clássicos do TEPT, vindo de qualquer tipo de trauma, seja você um socorrista, tenha passado por um trauma sexual terrível, sabe? Militares, certo? Quer dizer, quantas pessoas estão cometendo suicídio depois de voltar de... Tipo, eu não acho banal quando alguém se coloca em perigo pela minha liberdade, certo? Eu quero conseguir descobrir como podemos ajudar essas pessoas, porque todas estão voltando com pesadelos, e elas não querem dormir, porque não querem assistir aos filmes que passam na cabeça delas. É aí que o TEPT se torna um problema enorme, e os sonhos são uma área de estudo para mim. Ainda não decifrei totalmente isso, vou ser sincero com você, mas o que descobri é que existem algumas técnicas diferentes que podem ser usadas para ajudar as pessoas a fazer o sonho avançar. O sonho acaba sendo o que eu chamo de metabolismo emocional, entende? Então você sonha com aquilo que estava acontecendo no seu dia. Se você teve um dia feliz, suas filhas fizeram 5 meses, você está dando uma festa, se divertindo. Talvez tenha um pouco mais de sono REM e talvez sonhe um pouco mais. Ou o mesmo pode acontecer se, Deus me livre, algo ruim aconteceu na sua vida. Então os sonhos são uma ótima forma de entender emocionalmente onde você está.
As pessoas também costumam ter coisas chamadas sonhos repetitivos, ou sonhos de estresse. Eu tenho os meus. É até meio engraçado. Estou no ensino médio, o sinal tocou e estou correndo para o meu armário. Daqueles com combinação giratória. Preciso pegar meus livros para a próxima aula. E não consigo lembrar a combinação. Sério? Sim. Você tem esse sonho repetidamente? Tenho. E se eu tenho esse sonho, isso é um sinal para mim de que tem alguma outra coisa acontecendo na minha vida. Entende? Ainda não sei exatamente o que é. Talvez ainda esteja circulando no meu inconsciente, mas é algo para eu prestar atenção. Muita gente não sabe qual é a função do sono REM. O sono REM é onde você move informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, certo? E você cria uma espécie de subestrutura organizacional, como um arquivo na sua cabeça, e consegue recuperar as coisas. Mas, se você não consegue levar isso até lá porque acorda assustado por causa de um pesadelo, aquilo nunca chega ao arquivo, e você fica meio preso nessa repetição, repetição, repetição. O objetivo aqui é tentar ajudar as pessoas a atravessar isso. E existem algumas técnicas terapêuticas diferentes que podem ser usadas para isso. Sério? Sim, é bem legal. E quanto à hipnose do sono? Então, a hipnose para dormir, de modo geral, serve para ajudar as pessoas a pegar no sono quando estão com algum nível de ansiedade antes de dormir. E existem várias coisas diferentes que você pode fazer. Eu, pessoalmente, gosto de técnicas de respiração nesse caso. Acho que é porque é muito difícil se auto-hipnotizar. Quer dizer, existem plataformas diferentes, e existem coisas que você pode ver ou ouvir que podem ajudar. Mas, de modo geral, acho que as técnicas de respiração, a 478 de que falamos antes, têm uma aplicação real aí. Onde fica a pesquisa quando falamos de espiritualidade e sono? Ah, essa é uma ótima pergunta. Ter fé em Deus, ou em um propósito maior, ou em alguma outra coisa. Se você lida com estresse, ruminação, ansiedade, tremores do sono, pesadelos, existe pesquisa sobre fé e Deus ajudarem as pessoas a dormir melhor? Existe pesquisa sobre fé de modo geral. Eu não sei todo mundo... Tem muita gente que tem formas diferentes do que chama de poder superior. Mas o que eu posso te dizer é que pessoas que refletem sobre essa área, muitas vezes, dormem melhor. E você não consegue ser espiritual depois de uma noite ruim de sono, cara. Não funciona. Quando você está tão exausto que não consegue nem ler a Bíblia, ou olhar a Torá, ou o Alcorão, ou o que for, seja lá qual for a sua prática, se você está cansado demais para receber essas mensagens e se conectar com esse propósito, isso é um problema. Sim, mas o que estou te ouvindo dizer é: existe pesquisa mostrando que, se alguém tem fé em um propósito maior, dorme melhor. Eu concordaria sim. Existe alguma documentação sobre isso por aí? Ou isso vem mais da sua experiência com... Eu diria que vem mais da minha experiência. Bom, eu posso pesquisar e depois te digo. Sim. Eu teria curiosidade sobre isso. Sim, com certeza. As pessoas dormem melhor se acreditam em Deus ou em um propósito maior? Ou, se não acreditam em Deus, dormem pior? Acho que, para as pessoas, isso é um palpite. Eu não tenho dados sobre isso. Mas se eu fosse usar meus anos de experiência para tentar entender, acho que quando você não tem um propósito maior, seja lá o que isso signifique para você, é difícil. É difícil. A vida fica mais difícil. Tudo fica mais difícil, certo? Propósito. Quer dizer, isso não é meio o que define grandeza? Propósito, né? Sim. Então, quando você está... E não me entenda mal, as pessoas lutam com propósito o tempo todo. E às vezes você nem sempre sabe qual é o seu propósito. Ou seu propósito pode mudar com o tempo. Acho que, enquanto você está em busca de propósito, é aí que o sono tem um papel muito bom. Quando você trabalha com aqueles pacientes que têm insônia ou que são golfinhos por fases, certo? Quantas dessas pessoas acreditam em Deus ou num propósito maior e quantas não? Sabe, sendo bem sincero com você, não é uma pergunta que eu costumo fazer para elas. Mas, se eu fosse chutar, eu diria que quem passa por mais dificuldade talvez seja quem não tem um propósito bem definido. Interessante. Interessante saber. Aquelas que dormem melhor, que seguiram suas rotinas, suas práticas e os princípios de que a gente falou, e que saíram de um sono ruim para um sono bom, de forma consistente por anos, certo? Certo. O que elas pensam e fazem de diferente? E você sente que elas curaram algum trauma do passado? Ah, que pergunta interessante. Eu acho que isso acontece bastante. Porque, sabe, quando você tem um trauma do passado, chega em casa, deita na cama e ninguém está falando com você. Talvez a TV nem esteja ligada, nem os bulldogs estejam na cama. Aí todos os pensamentos vêm, né? E isso é difícil, porque vem medo, o coração acelera, vem ansiedade. Então, se eu tivesse que chutar, diria que se você conseguiu guardar tudo isso no lugar certo e lidar com isso, seja com terapia, escrevendo num diário, conversando com seu pastor, qualquer método positivo para você, acho que isso realmente favorece um bom sono. E eu diria que posso afirmar com facilidade que, olhando para os meus pacientes, eu vi isso acontecer ao longo do tempo. Sim,
O quanto a autoimagem impacta a forma como a gente dorme. O que você quer dizer com autoimagem? Tipo, se eu me vejo como uma pessoa ruim, burra, feia, incapaz, sim. como alguém que nunca vai ser nada na vida, em vez de me ver como confiante, corajoso, então eu crio O que eu limites. concordo é, quanto mais privado de sono você está, maior a chance de ter uma autoimagem negativa. Tem muitos Interessante. dados sobre isso. É interessante Isso é mesmo. interessante. Quanto mais privado de sono você está, maior a chance de aquelas vozes na sua cabeça serem negativas. Sim, quanto melhor você dorme, maior a chance de essas vozes serem positivas. Então, pelo que eu estou entendendo até agora nessa conversa, quando você aprende a lidar com a sua mente de um jeito que te fortalece e usa ferramentas úteis que te ajudam a acalmar a mente, criando uma autoimagem mais positiva em vez de uma autoimagem negativa. Com disciplina e seguindo algumas daquelas regras que a gente comentou. Tipo Bom, o quer quê? dizer, você pode ter uma Não tomar ótima... cafeína no meio Certo, da noite ou algo exatamente, assim? tipo, você não pode fazer isso. E também não dá pra dormir cada dia num horário totalmente diferente. Mas, se você tem essas coisas que você está falando junto com disciplina, cara, essa é uma combinação vencedora. Interessante. Então parece também que você pode fazer tudo certo, seguir esses 5 passos, acordar no mesmo horário todos os dias, parar a cafeína às 2 da tarde. Você pode... Sim, mas se você se acha um monte de lixo, você não vai dormir bem. Não adianta ter o quarto mais escuro a 16 graus e as condições perfeitas. Mas se você estiver pensando, ruminando que é um lixo, não vai conseguir Nada dormir. disso resolve. Você pode ter o quarto mais escuro, a 16 graus, com as condições perfeitas. Mas se você fica pensando, ruminando que é um lixo, você não vai dormir. Sim. É bem interessante. Parece que isso se divide em 2 caminhos, em 2 grupos diferentes. Um é o das pessoas que tendem a não dormir, e o outro é o das pessoas que tendem a dormir demais, certo? Pessoas que estão tão deprimidas que não querem estar no mundo, sabe? Elas querem ficar na cama por 9, Certo. 10 horas. Quando alguém chega pra mim e diz, Dr. Breus, eu preciso de 10 horas de sono por noite, já acende um alerta vermelho pra mim, certo? A menos que seja um atleta fazendo alguma coisa muito intensa, eu pergunto sobre narcolepsia, sobre depressão ou sobre algum distúrbio do sono não diagnosticado, como a apneia. E, aliás, um distúrbio do sono não diagnosticado pode levar a esses pensamentos negativos, o que acaba piorando tudo. Tipo, é um motivo muito forte. Se você quer ter uma atitude positiva e uma vida mais positiva, faz um exame do sono. Não é tão difícil assim. Sim. E quanto ao narcisismo? Sabe como tem muita gente, muita informação circulando, dizendo que cada vez mais pessoas estão ficando narcisistas, ou tendo tendências narcisistas, ou narcisismo Sim. mesmo. Narcisistas dormem melhor do que pessoas que não têm tendências narcisistas? Eu não conheço bem os dados dessa área, mas, se eu fosse falar com meu olhar clínico, se você é um narcisista de verdade, você se acha fantástico, certo? Então, provavelmente você se acha cheio de propósito. O resto do mundo pode até te odiar, mas você provavelmente acha que está cheio de propósito. Mas, se você começa a se identificar com isso e pensa, nossa, eu sou meio babaca e narcisista, tipo, eu não sou lá uma pessoa tão legal, aí eu acho que você entra sim num caminho de problemas relacionados ao sono. Interessante. Uau. Agora, tem muita moda de hack do sono por aí hoje em dia. Fita na boca é uma delas. Por quê? Tão estúpido! Como médico do sono, Tão estúpido! fita na boca funciona? Ou por Sim. que você acha isso idiota? Então, olha só. Na verdade, existem dados sobre isso. Saiu uma meta-análise no ano passado analisando 20 estudos diferentes. Pessoas morreram usando fita na boca. Fala Qual sério, é? cara. São os dados. Eu te mando o estudo. E o ponto é, as pessoas não estão verificando se tem apneia do sono não diagnosticada. Se você tem apneia do sono não diagnosticada e fecha a boca com fita, isso não é uma boa. Você fica com o nariz entupido e não consegue respirar. E aliás, é justamente por isso que as pessoas usam fita na boca, ou respiram pela boca, porque tem congestão nasal. Cuida do seu nariz. Cuida do seu nariz. É muito simples. Acho que a fita na boca cai no teste da mãe. Liga para sua mãe e diz, mãe, estou pensando em fechar minha boca com fita enquanto durmo. E vê qual é a reação dela. Talvez ela diga, eu adoraria se você fizesse isso durante o dia, mas à noite realmente parece uma ideia idiota. E é uma ideia idiota. Uau. Tá. Então, antes de saírem os dados sobre isso, sabe quando começou a ficar grande, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, essa coisa de fechar a boca com fita? Como médico do sono, você chegou a pensar, talvez isso seja uma coisa, sei lá, se a pessoa fica de boca aberta o tempo todo e não, tipo, sério? Eu nunca achei que fosse uma boa ideia. Biologicamente não faz sentido. Em mais de 90% das pessoas, a boca fecha naturalmente durante o sono. A pergunta é, por que existe um grupo de pessoas em que isso não acontece? É o nariz. Olha, é tudo sobre congestão nasal. E aliás, não é tão difícil assim resolver congestão nasal. Você pode usar spray de soro.
Tem aquele aparelho, acho que chama Navage, ou algo assim, que passa, sabe, água morna por ali. Sim. Certo. Você pode usar Flonase, sabe, que agora é vendido sem receita. A pessoa aplica no nariz e consegue reduzir aquele tecido. Porque é o seguinte, quando você puxa ar pela boca, é como colocar gasolina com chumbo no tanque, certo? Não tem cílios, não tem filtro, não tem nada removendo essas partículas. Então eu entendo porque a gente quer manter a boca fechada. E entendo que tem gente por aí dizendo, olha, é o único jeito que funciona pra mim. Eu não acho. Marca com um otorrino, manda olhar seu nariz e vamos entender o que está acontecendo. Interessante. Por que é importante dormir? Por que é importante respirar pelo nariz quando a gente dorme e não pela boca? De novo, você não está recebendo um ar bom, certo? O ar que você recebe Quando você dorme, respira pela boca, porque não tem... Todas as partículas vão direto para os seus pulmões, certo? A função do nariz, tipo, você tem duas narinas e uma boca. Nariz é para respirar, boca é para comer. É basicamente assim que sabe. O cara lá de cima planejou tudo. Biologicamente falando, é mais ou menos isso. A gente deveria... Quanto a gente deveria respirar pelo nariz ao longo do dia e da noite, em vez de respirar pela boca? Porque quando você fala, você vai respirar pela boca. Com certeza. Então, no meu quinto livro, chamado Sleep, Drink, Breathe, Wellness is Too Complicated, esses são alguns dos hábitos mais importantes. E a gente falou bastante sobre sono, mas vamos falar de respiração. E claro, hidratação é o outro ponto. As pessoas sempre dizem, por que você escreveu um livro sobre coisas que o corpo faz naturalmente? E eu penso, bom, porque a gente meio que coloca obstáculos na frente do próprio corpo para fazer algumas dessas coisas. Então, o que precisamos pensar aqui é em colocar ar limpo para dentro. Ar limpo e umidificado, que na verdade é melhor para a troca de oxigênio, certo? A maioria das pessoas respira de forma superficial. Certo? Eles não... E o que acaba acontecendo é que quando você respira superficialmente, seu coração precisa bater 2 vezes mais rápido para distribuir oxigênio de forma eficiente, certo? Essa respiração 4-7-8, certo? É perfeita porque você inspira devagar, segura e usa todo o oxigênio, cria o dióxido de carbono e depois solta tudo. Seu coração fica mais eficiente, o que reduz a carga sobre ele, certo? A gente não precisa que o coração bata mais rápido do que o necessário. A gente precisa de um coração eficiente, e respirar pelo nariz é uma das melhores formas de fazer isso. Entendi. Então, com que frequência ou durante quanto tempo a gente deveria respirar pelo nariz ao longo do dia Enquanto a e da gente está noite? dormindo, À o noite, tempo todo. A noite inteira. Quero dizer, de modo geral, 90%. algo assim faz sentido pra mim. Claro. Imagino que se você fala parte do tempo e respira pela boca, aí é diferente, mas... Quer dizer, olha, eu sou palestrante, você é palestrante. Quando eu estou no palco, o que acontece? Eu realmente controlo meu ritmo. Eu sei quando minha respiração está errada no palco, porque fico sem ar no fim de uma frase. Certo? Sabe? E quando você está lá, quer dizer, uma vez, por exemplo, eu subi no palco do Tony Robbins com 12 mil pessoas na plateia, certo? E aí seu coração começa a bater rápido, porque é empolgante e é muito divertido. Eu faço a respiração 4-7-8 antes de subir no palco. Me acalma na hora. Não faço 20 ciclos, porque não quero dormir, né? Mas faço uns 5, 6 ciclos, isso me acalma. E aí meu corpo funciona de forma eficiente. Então não preciso me preocupar com o corpo. Meu cérebro pode fazer o que precisa fazer para ensinar. Então eu ouvi você dizer que fechar a boca com fita é idiota. E aquelas fitas nasais para abrir as vias aéreas? Sim, vamos falar delas. Eu gosto dessas, certo? Qualquer coisa que você possa fazer para abrir o canal é uma boa ideia. Vou ser sincero. Para mim, pessoalmente, sempre que tentei usar essas fitas nasais, como minha pele é um pouco oleosa, elas tendem a sair do lugar e de repente estão quase no meu olho. E eu acordo tipo, o que está acontecendo? Hoje existem dilatadores nasais internos, certo? São quase como pequenos estentes que você coloca aqui dentro do nariz. Eu uso um chamado mute, como se você ativasse o botão de mudo. Minha esposa sempre diz, se você tomou uísque hoje à noite, coloca aquele negocinho no nariz. Porque é o seguinte, álcool causa inflamação dentro do nariz. Congestão, sim. Por que você acha que as pessoas roncam quando bebem álcool? É por isso, certo? Então eu acho que dilatadores nasais internos funcionam. Não me entenda mal, não tem nada de errado com as fitas. É que, pra mim, pessoalmente, elas não funcionam tão bem. Claro. Então, pelo que estou entendendo, você está dizendo, não Sim, tente consertar com a certeza. boca, conserte o nariz. Se você não consegue respirar, tente abrir o nariz, tente encontrar formas de melhorar Sim. isso. Reduzir a inflamação antes de fechar a boca. Com um pedaço de fita. Com um pedaço de fita. Exatamente. A sua boca deveria fechar. O ar deveria chegar lá naturalmente, Mantenha a boca certo? fechada, mas não prenda a boca. Exatamente. Agora, a gente falou sobre... Uma das coisas em que ainda não tocamos é o barulho à noite. Ronco, certo? Esse é um ponto importante. Muita gente pensa em barulho durante a noite e no que está acontecendo ali. Tipo, a gente não quer que as pessoas ronquem. Aliás, se você dorme ao lado de alguém que ronca, você perde aproximadamente 1 hora de sono por noite.
Você disse que queremos que as pessoas ronquem? Não. Roncar é ruim, certo? Sim. Roncar significa que existe algum tipo de interrupção nas suas vias aéreas. Ronco é como estar no caminho da apneia. Agora, só para deixar claro. O ronco tem relação com o nariz ou com a garganta? Ótima pergunta. Você pode roncar em 3 lugares diferentes. Na nasofaringe, na orofaringe ou na hipofaringe. Então, em qualquer lugar, deixa eu voltar um pouco. Você já esteve no jardim e colocou o dedo na ponta da mangueira e a água saiu com mais força, certo? Nessa analogia, o seu nariz é a mangueira. Então, o ar está entrando. Em qualquer ponto em que você fecha a abertura, como colocar o dedo aqui, o ar passa mais rápido. Sim. Causa uma vibração, causa um ritmo, causa um ronco. Então qualquer coisa que a gente possa fazer para abrir o canal funciona melhor. É por isso que esse tal de multi funciona muito, muito bem. Às vezes existem aparelhos intraorais que avançam a mandíbula aos poucos, abrindo a orofaringe, ou existem intervenções cirúrgicas para a Sim. hipofaringe. Cirurgia provavelmente é a última coisa que você quer fazer. Com certeza. Último caso. Sim, mas barulho, de modo geral, é uma coisa interessante. Agora estão fazendo fones de ouvido próprios para dormir, que não machucam o canal auditivo. E tem um no mercado chamado NextSense, que é bem legal. O que eles fazem é medir seu EEG. Eles medem suas ondas cerebrais, porque fica tão perto do cérebro que descobriram um jeito de fazer isso. Não me pergunte como, porque eu ainda não entendi. Mas é bem legal. Aí, quando eles percebem que você está entrando numa fase mais leve do sono, conseguem mandar uma frequência para te ajudar a voltar para um sono mais profundo. Cara, a tecnologia é demais. Então, o quão importante é manter tudo em silêncio enquanto a gente dorme? Cara, eu durmo com a televisão ligada a noite inteira. Você consegue se adaptar a quase qualquer coisa. Isso atrapalha seu sono? Atrapalha, com Enquanto certeza. eu durmo... Por isso eu uso esses negócios da NextSense. Você estou coloca com meu eles? CPAP, estou com meu NextSense, estou tranquilo. Você dorme sozinho ou você dorme... Não, minha esposa está lá. E os 2 bulldogs franceses ficam bem do nosso lado. Então ela perde 1 hora de sono por causa do barulho, dos cachorros e do ronco da máquina? Ótima pergunta. Pergunta muito boa. Eu já tentei convencê-la de que sim, mas olha o que é interessante. Existem dados mostrando que as pessoas se sentem mais seguras com animais no quarto, e ela cresceu com animais na cama, no quarto. Quando a gente se conheceu, ela me disse: Michael, se um dia a gente for dormir junto, preciso te avisar que eu durmo com a TV ligada. Ela falou isso pra mim. E eu disse: Amor, eu estou virando médico do sono. Vou resolver isso. Não O quê? sei Uns se... 30 anos atrás? A gente está casado há 26 anos. Uau. Você já tentou consertar alguma coisa na pessoa que dorme com você? Não costuma dar muito certo, né? Sempre. Então você certo? sempre dormiu com a TV ligada desde que está com ela? Com certeza. Então eu estudei ela para entender o motivo, porque se você mora na minha casa, o médico do sono vai te observar, certo? E o que eu descobri é que ela não está assistindo TV. Ela está ouvindo, meio que pelo canto do ouvido. É uma técnica de distração para ela, contra a mente agitada. Então sabe o que eu faço? Eu coloco o timer. O timer desliga 90 minutos depois. Ela pega no sono. Metade das vezes ela nem acorda mais. E a TV fica desligada a noite toda. A única coisa que eu ouço são os bulldogs. Agora, os bulldogs têm uma história interessante. A gente tinha um bulldog mais velho. E minha esposa foi pro leste visitar a família. Eu fiquei responsável pelos cachorros. A gente tinha um mais novo e um mais velho. E sobre o mais velho, ela virou para mim e disse: o nome dele era Hugo. Ele já faleceu. Ela disse: se o Hugo não estiver roncando, tem problema. Então isso mudou a valência emocional do som para mim. Criou uma sensação de que, quando ela ouvia ronco, ela se sentia emocionalmente Mais segura. segura. Isso E mesmo, ajudava ela a exatamente. dormir melhor. Mesmo que o ronco, segundo os dados, faça Correto. a pessoa parceira perder 1 hora de sono por noite. Essa é a diferença entre um especialista em sono e um médico do Interessante. sono, certo? Existem os dados e existe a vida real. Sim. As pessoas conseguem dormir em quase qualquer situação, dependendo do que está acontecendo. Se você entende a emoção que está ligada àquele som, tudo faz muito mais sentido, e dá para lidar muito bem com isso. É a forma como a gente interpreta as emoções de tudo na nossa vida, que permite dormir Exatamente. melhor em condições horríveis, certo? Ou em condições Correto. ruins, imperfeitas. Certo. Fala com alguém do exército, né? Eles conseguem apagar em qualquer lugar. No meio de um B-52, num tanque, num submarino. Para esses caras não importa o barulho que esteja fazendo ali ou em qualquer um desses lugares. Por quê? Porque eles sabem que estão seguros. Bom, relativamente seguros, Vamos ser você justos. também precisa dormir. Não dá pra ficar Sim. 5 noites acordado, né? Correto. Seu corpo vai apagar. Exatamente. Agora, e as crianças? Porque tem muitos pais diferentes na internet. Alguns Sim. juram que dormir com os filhos é a melhor coisa. E outros dizem, isso é a pior coisa que você pode fazer. Coloca no berço, em outro quarto, e nem aparece. Deixa dormir sozinho. Como médico do sono, não como especialista em sono, o que você recomendaria? Ou quais são os benefícios, os prós e contras de dormir com os filhos na mesma cama, ou não dormir com eles? Depende da criança, da idade. Se você tem uma criança com necessidades específicas, com alguma outra questão acontecendo, provavelmente vai querer ela por perto, tá? Vamos ser justos.
certo? Se você tem uma criança com VSR, com problemas médicos importantes, com autismo, que Deus livre qualquer criança dessas coisas, você vai se sentir melhor, vai se preocupar muito menos se ela estiver no quarto com você. Agora, existe uma diferença entre estar no quarto com você e estar na cama com você, certo? E crianças na cama podem ser um problema sério, especialmente se tiver álcool envolvido ou se você tiver travesseiros e cobertas grandes e fofos, certo? Quando os bebês nascem, quando você chegar em casa hoje e olhar para suas filhas, elas não têm o nariz projetado para fora. O nariz delas ainda é bem achatado porque ainda não teve tempo de crescer. Então, se elas viram de rosto para baixo, pronto, podem sufocar. Sim. Certo? O ideal, nos primeiros 3 ou 4 meses, a gente tinha o que chamam de Moisés. Então ficava entre mim e minha esposa. A gente colocava meu filho ali e se ele acordasse com fome, ela pegava ele, colocava no peito, tirava, colocava de volta no cesto, sabe? E ficava tudo bem. Com o tempo, talvez em 4 a 6 meses, a gente começou a ir afastando ele, afastando o bercinho dali, até finalmente colocar ele no próprio quarto. Eu diria que é muito importante fazer seus filhos aprenderem a pegar no sono sozinhos. Por quê? Porque isso é uma habilidade que eles precisam aprender, tá? Se você coloca a criança para dormir toda vez e ela já está completamente apagada, acontece o seguinte: existe uma ideia chamada permanência do objeto, certo? E isso só começa a funcionar mesmo lá pelo 1º ou 2º ano. Então o que acontece é, quando o bebê dorme e você sai, ele acha que você foi embora para sempre. Mas, se você coloca a criança deitada enquanto ela ainda está acordada, e ela vê você, e aí você começa a se afastar, e ela entende que está tudo bem e que está segura. Talvez você tenha uma babá eletrônica e possa falar com ela, cantar uma música, ler um poema, um versículo da Bíblia, qualquer coisa, o que funcionar para você, fazer uma oração, enfim, isso tende a funcionar muito melhor. Agora, a idade da criança também vira um fator muito importante. Eu tive uma paciente que me disse que o filho dela, de 7 ou 8 anos, dormia na cama com ela. Isso é bem inadequado, certo? Então você precisa pensar na biologia que está acontecendo ali. Mas eu diria que, de modo geral, provavelmente é uma boa ideia tirar a criança da cama. Agora, para ser justo, existem culturas em que a cama da família é onde todo mundo dorme. Acho que aí é outra história. Mas aqui nos Estados Unidos, eu diria que, em geral, o ideal é que a criança tenha o próprio quarto, a própria cama, e que você coloque ela para dormir acordada. Mas e quanto a, sei lá, o que acontecia milhares de anos atrás? Era bem diferente milhares de anos atrás. Mas, de modo geral, todo mundo morava na caverna, sabe? Ficavam em volta do fogo, e era assim que faziam. Conforme fomos crescendo como sociedade, as coisas mudaram muito. Eu diria que o sono mudou mesmo quando aquele idiota do Thomas Edison inventou aquela coisa chamada lâmpada. Acho que isso ferrou bastante o sono de todo mundo. Porque antes, quando a gente era uma sociedade agrária, certo, ia dormir quando o sol se punha. Aí acordava no meio da noite, comia alguma coisa, fazia sexo, fazia o que fosse, e depois voltava pro segundo sono. Sério? Sim. A gente acordava isso no meio bem da noite documentado. e fazia refeições? Sim. Por quê? Sim. Porque você estava com Sim. fome, certo? Aí acordava ao amanhecer, ia arar o campo e fazia tudo isso. Quando o Thomas Edison apareceu e todo mundo pôde ter luz à noite, tudo começou a mudar. Eu não sei isso como fato, mas meu palpite é que provavelmente não existia insônia antes da lâmpada. Tenho certeza de que as pessoas iam dormir talvez 1 ou 2 horas depois de escurecer. Começavam a desacelerar e talvez deixassem uma lamparina acesa ou... Sabe, supostamente o Abraham Lincoln escrevia à luz de velas. Então acho que a sociedade evoluiu desde aqueles tempos até onde estamos agora. Mas vou ser sincero, acho que parte dessa evolução não está indo na direção certa. Tipo, celular antes de dormir, sabe? E aliás, não é a luz azul que está te mantendo acordado. É que, se você está tentando bater seu recorde pessoal. no joguinho Sim. Candy Crush, você não está tentando dormir, certo? Nossa! Então você acha que as pessoas provavelmente tinham muito menos depressão ou insônia centenas de anos atrás? Eu chutaria que sim. Ou pelo menos isso não era reconhecido. Sim. Agora vamos falar sobre celulares, já que você tocou no assunto. Isso também é algo que a gente não tinha 20 anos atrás. Ainda Sabe, bem. eu vi um vídeo online ontem. Quem é o cara que escreveu A Geração Ansiosa? Jonathan Sim. alguma coisa. Sim, ótimo livro, aliás. Fala Sim, muito sobre sim. ansiedade e sobre o que está acontecendo. Ele fez um vídeo. É até engraçado porque era no celular, né? E ele fala justamente sobre não ter celular. Mas saiu um vídeo dele nas redes sociais. Tipo um vídeo de IA, ambientado nos anos 90, com crianças de 8, 9, 10 anos encenando. Elas ficavam tipo, espera, então vocês tinham uma caixa que ligava para as pessoas? Vocês não iam até o telefone fixo da casa, pegavam e faziam uma ligação? Sim. Espera, vocês não ficavam na rua até as luzes acenderem, sabe? E aí voltavam para casa? Sim, isso Espera, mesmo exatamente. Vocês ficavam no celular o dia todo? Tipo, Exato.
Quer dizer, quando eu estava crescendo, era assim que funcionava. Você chegava da escola, ia Sim. brincar lá fora. Você passava o Sim. dia brincando. E aí sua mãe gritava da varanda: jantar! Hora do jantar. Certo? Hora do jantar. E se você não ouvisse sua mãe, sabe o que você fazia? Você simplesmente ia com seus amigos para casa deles e jantava lá, porque É a mãe isso. de todo mundo fazia isso. jantar mais ou menos no mesmo horário. Aí, Sim. você entrava na casa e a mãe ligava para sua mãe e dizia: Sim. Ei, o Lewis está aqui, certo? Ele vai jantar com a gente hoje. Amanhã você fica com meu filho aí. Sim. E era mais ou menos assim que funcionava. Era assim. Sim, muito diferente. E com os celulares, se alguém fica no celular logo de manhã e também a última coisa à noite, Não é bom. provavelmente não é fácil dormir. Quer dizer, é estímulo demais, porque é o seguinte: você pode fazer tudo o que a gente falou hoje, pode seguir todos os 5 passos, pode descobrir seu cronotipo, mas se você está provocando um nível significativo de ativação do cérebro, é muito difícil superar isso, certo? Então, se você está vendo vídeos e de repente aparece alguma coisa sobre um conflito, ou aparece alguma coisa sobre uma premiação, sabe? Qualquer coisa que desperte seu interesse, isso aumenta seu cortisol, aumenta sua frequência cardíaca, e aí você realmente não se ajudou em nada. Leia um livro, tá? Leia um dos seus livros, tá? Tipo, isso não é difícil. Sim. Deixa o Greatness ali do lado da cama e lê. Você vai se surpreender, porque primeiro você vai reter a informação. E segundo isso, realmente ajuda a ir desacelerando. Você precisa de pista para pousar o avião. Nossa, isso foi muito poderoso. Quero que as pessoas comprem seu livro, O Poder do Quando. Descubra o ritmo do seu corpo e o momento certo para almoçar, pedir um aumento, tomar remédio e muito mais. Isso é muito inspirador. Então quero que as pessoas comprem esse livro. Elas podem acessar seu site, thesleepdoctor.com, e também seguir The Sleep Doctor nas redes sociais. E nós criamos uma página especial para todos os seus espectadores. Certo. O que Então, é? se as pessoas acessarem sleepdoctor.com/greatness, Elas podem ver o livro, fazer o quiz, conhecer podem ler o alguns livro dos produtos emprestado, que a fazer gente o quiz, podem ouvir sobre alguns dos produtos que mencionamos, tudo isso. falou. E também tem um teste caseiro de apneia do sono, certo? Sim, e essa é uma das coisas que a nossa empresa faz. E de novo, eu tento dizer para as pessoas: não tenham medo do teste. Vamos descobrir o que está acontecendo. Sim. Custa menos de $200, tá? Chega na sua casa. Você não precisa ir ao médico. E aí, um médico interpreta o resultado. É tudo feito online. Facilita muito, muito a vida. Que legal. Michael, tenho algumas perguntas finais para você. Claro. Antes de fazer essas perguntas, tem mais alguma coisa que você está vendo online que pode ser prejudicial? Algo que as pessoas estejam começando a acreditar que é bom para o sono ou para práticas de sono, mas que na verdade pode ser perigoso? Bom, vou ser sincero com você. Mesmo eu tendo meu próprio canal no TikTok, onde tento orientar as pessoas, não tire suas informações sobre sono das redes sociais. Sabe, por um tempo circulou essa coisa chamada Sleep Girl Mocktail, certo? Em que você colocava 2 doses de magnésio, água com gás, suco de cereja azeda. E, de novo, na prática isso é péssimo. Tipo, você não deveria beber grandes volumes de água antes de dormir, porque vai ter que levantar para fazer xixi. E, aliás, magnésio demais vai te dar gases e te fazer ir ao banheiro, e essa água com gás também vai te dar gases. Então, de verdade, se você vai buscar informação sobre sono, busque com alguém que entende do assunto, que tenha uma formação que seja importante para você entender. Verifique suas fontes, porque hoje em dia qualquer pessoa pode parecer que sabe falar sobre as coisas, quando na verdade não sabe do que está falando. Sim. Ou pegue essas informações no livro do Michael, O Poder do Quando, ou em algum dos seus outros livros também. Esta pergunta se chama As 3 Verdades. Você compartilhou muitos conselhos hoje. Você tem vários livros incríveis, muito conteúdo excelente. Obrigado. Mas vamos criar um cenário lá no futuro. Você vive o quanto quiser nesta terra, mas um dia chega. Enfim, o seu último dia aqui. Ok. E você consegue criar e realizar tudo o que queria. Viver toda a magia da vida. Ver seus filhos crescerem e todas essas coisas lindas acontecerem. Mas é seu último dia na Beleza. Terra. Bem no futuro. E por algum motivo, a gente não tem mais acesso a nenhum dos seus conteúdos. Então este episódio e seus livros desapareceram. Nada mais existe. É hipotético. Tá. Mas você pode deixar 3 verdades. 3 coisas que você sabe que são verdadeiras por causa de todas as suas experiências e que você compartilharia como lições para o mundo. E essas a gente poderia guardar. Quais seriam essas verdades para você? Acho que a primeira coisa que vem à mente é: o sono conta. Ele é importante. As pessoas dão isso como garantido o tempo todo. Eu durmo quando morrer. Eu perdi as contas de quantas vezes alguém me disse algo assim, tá? O sono importa. É importante. É algo sobre o qual você precisa pensar com cuidado.
E se você não está pensando nisso, tudo bem, mas faça esse favor a si mesmo. Tire alguns minutos e pense no seu sono, porque eu acho que o sono importa. A segunda é, esteja presente, certo? Seja um marido presente, seja um pai presente, seja um chefe presente. Esteja ali. Seja capaz de ajudar as pessoas do jeito que você puder, da forma que for. E, aliás, você não consegue fazer isso sem dormir bem, certo? Acho que essas duas são as que com certeza me pegam mais forte. Acho que a última provavelmente é: esteja aberto, certo? Esteja aberto às outras pessoas. Seja resiliente, sabe? Escute o que as outras pessoas têm a dizer. Todo mundo tem alguma boa ideia, certo? Esteja aberto a novas ideias e veja se consegue, sabe, incorporá-las à sua vida. Que lindo. Eu quero reconhecer você, Dr. Michael Breus, por ser uma liderança nessa área. Porque eu acho que, para mim, o sono definitivamente me deu uma vida melhor quando eu durmo bem de forma consistente. Certo. E eu sinto isso especialmente agora, sabe? Tendo gêmeas, eu consigo sentir quando não durmo bem. Minha esposa consegue sentir quando não dorme bem. E isso impacta tudo o que você faz naquele dia. Ou talvez por vários dias, sim. se você não teve uma boa noite de sono. Então, eu quero reconhecer você por ser uma voz importante na pesquisa dessas coisas. Por estar sempre aprendendo sobre o que vai ajudar a qualidade do sono e o que não vai ajudar. E acho que também por lembrar as pessoas de que elas não precisam de remédio para dormir melhor. Eu fico muito preocupado quando médicos vêm e prescrevem remédio logo de cara. Em vez de, isso deveria ser o último recurso. Último artifício. Faça todas essas outras coisas. Cure feridas, crie paz, aprenda a respirar, medite, sabe? Encontre propósito. Sabe? Conserte seus relacionamentos. Todas essas coisas que causam estresse, ansiedade e preocupação vêm primeiro. Em último caso, talvez uma pílula possa te ajudar depois. E talvez seja só temporário também. Temporário? Certo? Pílulas Sim. são muito boas temporariamente, quando estamos falando de sono, não como algo constante. Então eu quero reconhecer você por todo o trabalho que está fazendo. Obrigado. E a última pergunta que eu tenho é: qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza, eu acho que tem a ver com estar presente. De verdade. Vou voltar a isso. É sobre conseguir estar no momento, sabe? Eu vi uma ótima entrevista com o Michael Jordan, e uma das coisas que ele disse foi que, no segundo em que o pé dele tocava a quadra, ele estava presente. Ele estava ali. Não esteja em outro lugar. Esteja aqui, porque aqui é realmente o melhor lugar para estar. Com certeza. Obrigado por vir. Obrigado por me receber, Agradeço cara. muito. Muito obrigado mesmo. Foi poderoso. Seu cérebro foi projetado para fazer todas as grandes perguntas de porquê do lado direito, e depois resolver como fazer e o que perguntar do lado esquerdo. E a razão pela qual as pessoas estão deprimidas hoje é porque estão evitando as grandes perguntas do lado direito. Toda a cultura de tecnologia, agitação, correria e presença online é sobre permanecer no hemisfério esquerdo